Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic O Senhor dos Anéis, O Lorde das Estradas. Capítulo 81. Novos materiais. Conquista desbloqueada. A próxima geração? Depois que a morte de Saug foi confirmada, um ovo vermelho fogo caiu de repente na mochila de Levi com um peso satisfatório. Ovo de dragão de fogo. Coloque perto da lava para incubação. Desembainhando a espada cravada na mandíbula inferior do dragão, Levi exalou profundamente, declarando o fim da batalha. A preciosa espada ficou cada vez mais brilhante, tendo matado um dragão sem ser manchada de sangue. Bard emergiu da entrada do túnel, olhando estupefato para o cadáver do dragão que dominava toda a câmara. As lendas se provaram verdadeiras. Seu ancestral foi de fato um guerreiro humano extraordinário. De hoje em diante sua família terá orgulho de você, Bardo, o arqueiro. Thorin emergiu de outra entrada de túnel, prestando homenagem ao arqueiro humano com genuína admiração. Então, do final da passagem secreta, os anões desceram correndo com gritos estrondosos. Ahaha! Está morto! Os anões circulavam o cadáver do dragão como crianças ao redor de uma fogueira festiva, com Kili tão animado que chutou o corpo do dragão com força. Infelizmente ele não conseguiu mover o cadáver e em vez disso ficou ali, fazendo caretas por vários segundos. O que houve? Sua perna parece estar tremendo. Seu ferimento ainda não sarou? Perguntou Feli, que o alcançou mais tarde, preocupado. Nada, estou apenas muito feliz. Thorin reuniu todos os anões e proclamou com a voz de reis: o dragão foi morto. Nossa tão esperada vingança foi cumprida. Deste dia em diante, Erebor será novamente governada pela linhagem de Durin. Depois de comemorarem à vontade, os anões finalmente se acalmaram um pouco e discutiram assuntos futuros com crescente seriedade. Agora nosso objetivo principal é encontrar a Pedra Arquem e então convocar reforços. A curto prazo provavelmente só Dá conseguirá chegar aqui. Levi, quantos orcs você disse que viriam? Sem contar os Vargs, mais de 20.000, incluindo muitos Trolls. E são Trolls que não têm medo da luz do sol. Suspeito que sejam Olog-Rai criados pelo inimigo. Ao ouvir isso, as expressões dos anões gradualmente ficaram sérias. Sua alegria anterior foi completamente varrida como fumaça ao vento. O que você quer dizer com um exército de mais de 20.000? O que você está falando? Bard pareceu completamente confuso. Que orcs? Que Vargs? Ele nunca tinha ouvido falar de tais coisas ameaçando a região. Ele está dizendo que um exército orc de dezenas de milhares está se aproximando de Erebor. Eles partiram de Dólar Guldur, na Floresta das Trevas, e das Minas de Moria, rumo ao norte. Podem chegar em alguns dias. Ao ouvir as palavras de Thorin, Bard rapidamente simulou a rota de marcha dos orcs em sua mente. Então eles não passarão pela cidade do lago? Ele ficou um tanto em pânico, seu rosto perdendo a cor. Um exército de dezenas de milhares de orcs. Como eles poderiam resistir? A cidade do lago nem sequer tinha muitos soldados de verdade, apenas guardas responsáveis por manter a ordem diária e com capacidade de combate. Lidar com pequenos esquadrões de orcs dispersos era uma coisa, mas um exército. Preciso retornar imediatamente. Bard se virou para sair com determinação urgente. Sejam dragões, tesouros ou promessas reais. Nada disso importava para Bard. O que lhe importava era a cidade do lago. Se você precisar, Erebor pode fornecer abrigo. Thorin gritou de trás. Bard parou, olhou para ele e respondeu: eu entendo. Então, num piscar de olhos, ele escalou o cadáver do dragão e desapareceu pelas passagens. O tempo é essencial. Precisamos encontrar a Pedra Arquem imediatamente. Thorin continuou comandando os anões com urgência renovada. Este dragão... Ele tocou o cadáver de Saug e olhou para Levi com incerteza. Levi estava olhando fixamente para o cadáver do dragão desde mais cedo, aparentemente pensando em algo, o que deixou Thorin incerto sobre suas intenções. Levi, você precisa disso? Sim, alguns dos materiais nele contidos são muito úteis para mim. Então é tudo seu. É isso que você merece. E isso não conta para aquela parte de 1/15. Depois de dizer isso, Thorin acenou para Levi e foi até o tesouro com os outros anões, seus passos ecoando pelos corredores. Apenas Bilbo e Levi permaneceram no local. Bilbo não sabia nada sobre exércitos orcs ou quanto tesouro receberia. Este hobbit sabia apenas que o dragão à sua frente era assustadoramente grande e imponente. Ele olhou para o dragão por um longo tempo, hesitando antes de falar. Levi, quero dizer, posso levar uma escama como lembrança? Claro, Bilbo. Este dragão tem muitas escamas. Obrigada. Sabe, pretendo escrever algumas histórias quando voltar. Acho que isso pode servir como um exemplar, impresso no meu livro de histórias, como eu costumava fazer. Gosto de colecionar folhas e flores, às vezes até plantá-las no meu jardim. Depois de obter a escama, Bilbo a colocou no bolso, conversou com Levi por mais um tempo e então seguiu Thorin para procurar a joia nos cofres. Levi começou a coletar materiais do corpo do dragão com precisão metódica. Sangue de dragão, ossos de dragão, carne de dragão, escamas de dragão de fogo, coração de dragão de fogo. Este dragão era realmente enorme, e o saque que ele deixava cair após a morte era considerável, forçando Levi a criar um baú para armazenar tudo. Após obter esses materiais, sua mesa de trabalho foi atualizada, adicionando métodos para fazer armaduras de escamas de dragão, ferramentas da série Dragão e o método de forja para aço de fogo de dragão.
Este material, chamado aço de fogo de dragão, era bastante poderoso. As armaduras feitas com ele eram muito mais fortes que a netherita, e as armas seriam superiores à antiga espada élfica em sua mão. Infelizmente, Levi ainda não tinha condições de fabricar aço de fogo de dragão, porque sua criação exigiu o fogo de um dragão de fogo, e Saug, o último dragão de fogo do mundo, tinha acabado de ser morto por Levi. Felizmente, ele havia deixado cair um ovo de dragão de fogo ao morrer. Assim que o ovo chocasse, tudo seria possível. Depois de coletar todos os materiais, Levi descobriu alguns itens inesperados. É membrana da asa? Criação de élitros desbloqueada. No Minecraft Vanilla, élitros não podiam ser criados. Eles só podiam ser encontrados em navios que surgiam aleatoriamente acima das ilhas do End. No entanto, os materiais deixados pelo dragão pareciam compensar essa deficiência. Conquista desbloqueada. O céu é o limite? Decolar. Agora ele realmente podia voar. Depois de organizar todo o material, Levi imediatamente equipou o élitro e o testou no amplo salão. A sensação de deslizamento foi bastante suave. Contanto que seus reflexos fossem rápidos o suficiente, ele nunca mais precisaria temer cair e morrer. Quanto aos fogos de artifício que poderiam fornecer energia para voar, com os estoques de pólvora de Erebor, pelo menos Levi sozinho teria mais do que o suficiente para voar livremente. Hora de dar uma olhada em Thorin. Depois de organizar todos os itens, Levi saiu pela passagem secreta e seguiu sua memória para chegar à fundição. Se bem me lembro, por esta porta e descendo deve ser. Enquanto procurava o caminho, de repente, ao passar pela enorme fornalha de aço construída pelos anões, uma notificação apareceu diante de seus olhos. Adicionada à criação da série Erebor, Montanha Solitária. Adicionadas estruturas multibloco da série Erebor, grandes fornos de aço de alta temperatura, foles, correntes de transporte de minerais, mesas de forjamento, tubos de transporte de líquidos. Um sistema industrial anão inteiro foi adicionado à mesa de trabalho, deixando Levi momentaneamente sobrecarregado pelas possibilidades. Capítulo 82 – Obsessão. Além das várias estruturas multiblocos, Levi também viu 2 itens familiares na mesa de trabalho: besta de vento anã e flecha negra. O primeiro exigia apenas a criação de vários componentes para ser montado, enquanto o último exigia alguns processos de forjamento relativamente complexos e uma certa quantidade de experiência para ser fundido. Além disso, a flecha negra possuía um atributo de lealdade, que correspondia perfeitamente aos rumores sobre ela. Não importava para onde fosse lançada, ela sempre voltaria para a mão do seu dono. Além disso, tinha eficácia especial contra criaturas do tipo dragão e possuía penetração de armadura. Os itens desbloqueados na Montanha Solitária eram bem numerosos. Levi também avistou algo que fez seu coração disparar: engrenagens. Este item pode substituir algumas funções de redstone, alcançando um certo grau de automação. Por exemplo, muitos portões anões usavam tecnologia semelhante, como a passagem secreta onde Saug morreu. Bastava puxar uma alavanca para levantar aquele pesado portão de ferro 7 ou 8 metros de altura. Parecia que depois de retornar dessa vez, muitas instalações em seu território poderiam ser atualizadas. Encontrei. Perto do porão, Levi ouviu uma voz familiar. Bilbo. Ele foi o primeiro a encontrar a pedra Arken e a entregou a Thorin. O olhar de Thorin imediatamente se fixou nela, arrancando com certa impaciência a joia reluzente e requintada das mãos de Bilbo e fitando-a atentamente. Ah, o coração da montanha, a pedra Arken, tão linda! Meu precioso! O rei murmurou e a palavra precioso fez Bilbo perder o fôlego. Uma sombra escura passou por sua mente, deixando-o um tanto sem fôlego. Baque. Em Dólar Guldur, um enorme fantasma ocular em uma torre abandonada de repente olhou para o norte. Eu sinto sua presença. Vá, traga de volta para mim. Sauron convocou os 9 Nazgûl e deu-lhes ordens. Onde você pensa que vai? De repente, uma voz veio de trás. O enorme olho se virou e viu 3 figuras subindo lentamente os degraus, aproximando-se da torre. Senhor de Valfenda, Elrond, Senhora da Floresta Dourada, Galadriel, Mago Branco de Isengard, Saruman. Os 3 parados ali fizeram Sauron se sentir uma enorme ameaça, com suas pupilas tremendo constantemente. Que escória ousa vir aqui? Antes que Sauron pudesse dizer qualquer coisa, um capitão orc abaixo liderou um grupo de soldados para cercá-los primeiro. Se não desejam ser destruídos, retirem-se. Galadriel emitiu seu aviso. Ha. Então deixe-me ver quem será morto. Com um grande rugido, o capitão orc avançou primeiro. Galadriel levantou a mão gentilmente. Estrondo. Ondas de força poderosa se espalharam, sacudindo o céu. Esse poder era tão imenso que até as nuvens espessas e escuras acima foram afetadas, ondulando com círculos de luz. O capitão orc que atacava, junto com o grupo de soldados atrás dele, foram instantaneamente esmagados até virar pó por uma força enorme, espalhando-se pelo chão sem que nem mesmo suas armaduras permanecessem. Lady Galadriel nunca exagerou nas palavras. Quando dizia destruir, queria dizer destruição literal. Ninguém se importava com o destino dos orcs. Os 9 Nazgûl se manifestaram do vazio, enredando-se com os 3 intrusos. Diversos métodos de magia negra e ataque mental foram utilizados, mas todos foram neutralizados um a um, sem nunca causar dano efetivo. Logo, as formas dos Nazgûl foram destruídas, e eles retornaram para o lado de Sauron para reviver novamente. Você não pode me derrotar. Sauron liberou todo o seu poder. A escuridão imediatamente envolveu Dólar Guldur, envolvendo todos ali dentro. A pressão os atingiu de frente.
A terra d'Agast que esperava do lado de fora foi afetado, assustado pela comoção e sentindo medo em seu íntimo. No entanto, aquele com a maior oscilação emocional era Saruman. Ele arregalou os olhos, sentindo um poder incomparável, incapaz de acalmar o coração. É exatamente isso que eu desejo. A escuridão encobriu toda a luz, fazendo com que tudo parecesse escuro e sem cor. Entretanto, logo outra luz surgiu do corpo de Galadriel, ofuscando momentaneamente seu próprio brilho, fazendo-a parecer sagrada e fria. Essa era a luz estelar pertencente à estrela de Erendil, cuja fonte vinha de uma Silmaril. A luz da Silmaril era uma inimiga natural da escuridão. O poder de Sauron foi imediatamente suprimido, impossibilitando-o de exercer toda a sua força. Esta batalha terminou com a derrota de Sauron. Ele foi forçado a retornar à sua fortaleza, a Terra Sombria da Terra-média, Mordor. Por muito tempo, ele não conseguiria sair daquele lugar. Sem saber da fraqueza de seu verdadeiro mestre, o Anel continuou a tentar o hobbit que o carregava. Ei, Bilbo, trouxe leite. Você gostaria de uma xícara? Obrigado, Levi. Estou com um pouco de sede. Glub, glub, glub. Bilbo não suspeitou de nada e pegou o leite derramado na xícara, bebendo com um som satisfeito. Sinto-me muito melhor, bastante revigorado. Ufa, parece que o leite é mesmo muito nutritivo. Talvez eu devesse considerar tomar uma xícara por dia. Que bom que você se sente revigorado. Levi assentiu, olhando para o hobbit resiliente, e então disse de repente, depois disso você poderia visitar meu território? Tenho alguns experimentos e ideias que precisam da sua ajuda. Não se preocupe, não vai te machucar. Apenas algumas coisas bem simples. Entendo. Eu vou. Ser hóspede em seu território seria maravilhoso. Eu ficaria encantado. Bilbo concordou prontamente, sem se importar com os experimentos que Levi mencionaria. O hobbit não considerou nenhuma possibilidade negativa. Thorin, é hora de encontrar reforços. Após terminar a conversa com Bilbo, Levi se virou. Uma frase interrompeu Thorin, que ainda estava imerso no brilho da Pedra Arquim, trazendo-o de volta à realidade. Thorin fez uma pausa e imediatamente assentiu. Bom. Um momento depois, no portão principal da Montanha Solitária, um pássaro preto como breu com algumas manchas na barriga abriu as asas da mão de Thorin e voou em direção às Colinas de Ferro. Tordo. Percebendo a curiosidade de Levi, Balin se adiantou para explicar. É uma criatura longeva com alguma magia capaz de entender nossa língua. Os anões que viveram em Erebor domesticaram alguns, especialmente para entregar mensagens. Aquele que acabou de voar deveria ter vivido por centenas de anos. Mais velho que eu. Balin acariciou sua barba branca, lamentando a passagem do tempo. Centenas de anos. Finalmente pisamos nesta terra novamente, retornamos à nossa terra natal. É só que... Ele olhou para Thorin perto da parede, que não havia largado a Pedra Arquim do começo ao fim, com preocupação evidente em seus olhos. Espero que não trilhemos o mesmo caminho de sempre. Não se preocupe, você não vai. Espero que sim. Eu também espero. Levi colocou seu élitro e disse a Balin, prepare-se aqui primeiro. Tenho alguns assuntos para tratar e preciso sair brevemente. Voltarei em breve. Com isso, Levi de repente pulou no muro, olhando para a terra lá fora e alongando os músculos. A escada é ali, Balin lembrou prestativamente. Eu sei. Uau! Levi pulou, causando um coro de exclamações enquanto os anões corriam para a borda do muro para olhar para baixo. Uau! No momento seguinte, quando o som de fogos de artifício foi ouvido, o grupo de anões olhou para cima em uníssono, observando Levi planando no céu com espanto. São asas? Eu também quero tentar. Bombur olhou fixamente para a figura que se afastava rapidamente sem piscar. Bofur, parado por perto e sempre atencioso, olhou para o físico igualmente largo e alto de Bombur com uma expressão indescritível. Não, para sua segurança é melhor não. Capítulo 83. Inteligência urgente. Cidade do Lago. Não importava o que acontecesse lá fora, as pessoas aqui sempre acreditaram que viver bem era o mais importante. A vida já era difícil e pobre o suficiente. Não importava a magnitude dos acontecimentos lá fora, eles não conseguiam fazer o ouro fluir do rio. As águas do lago que cercavam a cidade e os riachos ativos eram tanto uma fonte de alimento para os habitantes quanto uma barreira de proteção. Eles só precisaram cortar a ponte para o continente para evitar a maioria das invasões inimigas. No entanto, esse método obviamente não conseguiria deter os orcs. Pelo menos era o que Bard pensava. Bem, arrume as coisas em casa, pegue sua irmã e vá embora daqui. Vá para o norte, vá para bem longe e encontre os anões lá. O que aconteceu, pai? Por que temos que ir embora de repente? Ban olhou com os olhos arregalados, um tanto perdido. Bard aproximou-se imediatamente, pressionando seus ombros e instruindo-o com veemência. Escute, Ban, há um exército de orcs se aproximando. Eles trarão matança e morte. Você não pode ficar aqui de jeito nenhum. E você? Vou evacuar os moradores da cidade. Eles não sabem nada sobre o desastre que se aproxima e precisam de alguém para avisá-los. Ban abriu a boca, querendo dizer mais alguma coisa, mas, sob o olhar severo do pai, ele ainda fechou a boca e protegeu obedientemente a segurança do lar. A propósito, lembro que 2 elfos também vieram à nossa casa. Para onde eles foram? Eles estão perto de Lake Town e não foram embora. Na ponte à beira do lago. Olhando para esta cidade que frequentemente negociava com a floresta, Legolas franziu a testa, sempre tendo um mau pressentimento. Eu sempre sinto que alguma sombra está se aproximando, Tauriel. Talvez seja apenas uma ilusão. Ao contrário de Legolas, o olhar de Tauriel sempre se voltava para o norte.
Ela tocou o pequeno objeto em sua mão e disse lentamente. Eles se foram há muito tempo. Se algo tivesse acontecido, já deveria ter havido movimento. Talvez a missão deles tenha sido concluída com sucesso. Os dois pareciam estar falando da mesma coisa, mas também não da mesma coisa. Lord Legolas. Nesse momento, um elfo veio cavalgando ao longe. Antes de chegar, sua voz se fez ouvir. Ele parou diante dos dois e disse a Legolas. Sua Majestade solicita seu retorno. E Tauriel? Ela foi banida. Diga ao meu pai que se Tauriel não tem para onde ir, então eu também não tenho. Ao ouvir isso, o elfo que veio entregar a mensagem balançou a cabeça, desamparado. Ele não podia forçar Legolas a fazer nada. Entregar a mensagem era sua inteira responsabilidade e tudo o que ele podia fazer. Vamos, Tauriel. Para onde? Para Gundabad. Por que ir lá? Legolas pegou emprestado o cavalo do elfo mensageiro e disse a Tauriel, foi lá que minha mãe morreu em batalha. Eu nunca estive lá, e meu pai nunca fala sobre isso. Eu quero ver. Tauriel não soube o que dizer por um momento. Aquele era um assunto privado do rei. Ela não tinha o direito de comentar. Tudo bem, eu vou com você. Quase no mesmo instante em que Legolas e Tauriel partiram a cavalo, um velho de túnica cinza se aproximou. Ao ver um elfo parado indefeso perto da ponte, ele desmontou imediatamente. Saudações, andarilho cinzento. O elfo cumprimentou educadamente. Um elfo do reino da floresta. O que você está fazendo aqui? Gandalf ficou um tanto confuso. Vim solicitar o retorno de Lord Legolas. Legolas? Ah, eu o conheço. Aquele príncipe não tem o melhor temperamento. Acho que esse assunto não correu bem. Sim, ele foi embora no meu cavalo para Gundabad. Gundabad? A expressão de Gandalf ficou séria. O que ele está fazendo aí sem motivo algum? Garoto tolo. A situação atual não tolera sua teimosia. Uau! Enquanto Gandalf franzia a testa, ele de repente ouviu sons familiares vindos do céu, como os fogos de artifício que ele havia soltado no condado no ano passado. Mas apenas o som do lançamento, sem a explosão. Olhando para cima, ele viu uma figura planando e circulando no céu. Depois de um momento, parecendo notar o velho de túnica cinza no chão, mudou de direção e mergulhou de cabeça na água próxima. Gandalf, o que você está fazendo aqui? Levi nadou até a praia, guardou seu élitro e perguntou, acenando com a cabeça em saudação ao elfo próximo. É isso que eu quero te perguntar. Como está a situação do seu lado? Ao ver Levi aparecer, inexplicavelmente, Gandalf sentiu-se um tanto mais tranquilo, e sua testa relaxou consideravelmente. Aquele dragão está morto. Bard e eu o matamos juntos. Ah, você provavelmente não conhece o Bard. Ele é descendente de Girion, senhor de Dali. Ele ajudou muito. Com sua flecha negra ferindo gravemente o dragão, eu poderia facilmente matá-lo. Entendo, isso é realmente notável. Gandalf pensou brevemente e disse, nesse caso, as coisas podem se tornar um pouco mais administráveis. Podemos fazer com que o povo da Cidade do Lago se refugie em Erebor. Essas muralhas podem não resistir a um dragão, mas são bastante sólidas contra orcs. Presumivelmente, Thorin já recuperou a Pedra Arken. Enquanto conseguirmos resistir até os reforços chegarem, há uma chance de defender este lugar. Eu também acho, Levi concordou. Ouvindo a conversa, a expressão do elfo da floresta ali perto tornou-se gradualmente mais grave. Ele imediatamente disse, Gandalf, você pode me emprestar seu cavalo? Ah, se precisar, pegue. Cheguei ao meu destino e não preciso mais dele como transporte. Obrigado. Este elfo partiu rapidamente, provavelmente tendo muito a relatar ao rei. Preciso dar uma olhada na cidade. As pessoas aqui não sabem o que está para acontecer. Gandalf se preparou apressadamente para levar o aviso do mago para esta cidade. E você, Levi? O que te traz aqui? Talvez eu possa ajudar? O mesmo propósito que o seu. Na verdade, alguém chegou antes de mim. Bard que mencionei. Eu estava preocupado com ele, então queria verificar. Mas já que você está aqui, não precisa de mim. Levi colocou seu élitro novamente e pegou fogos de artifício, ansioso para tentar uma decolagem terrestre. Onde você está indo? Fazer o que sei fazer bem. Construir muros e talvez algumas armadilhas. Uau! Quando o som de fogos de artifício foi ouvido, os élitros se espalharam instantaneamente, desafiando o bom senso ao impulsionar Levi para o céu e começar a planar em direção à montanha solitária. Que nova tecnologia é essa? Gandalf observou com espanto, mas logo se concentrou em sua própria tarefa. Porém, antes dele, alguém já estava reunindo moradores no centro da cidade. Moradores da cidade, me escutem. Bard gritou. Há um exército de orcs marchando para cá. Eles chegarão em alguns dias no máximo. Não podemos detê-los. Precisamos começar a evacuar imediatamente. Uau! A multidão imediatamente explodiu, discutindo o que Bard havia dito. Por um momento as pessoas ficaram ansiosas e, embora não houvesse provas concretas, por confiança em Bard, alguns já planejavam ir para casa e fazer as malas. Mas para onde devemos ir? Para a Montanha Solitária. O rei sob a montanha prometeu nos abrigar. Mentiras. Quando as coisas pareciam estar se desenvolvendo bem, de repente uma figura miserável surgiu da multidão, cobrindo a órbita ocular esquerda inchada e apontando para Bard, que estava no alto gritando. Seu ladrão, prisioneiro fugitivo. A primeira coisa que você faz ao sair é espalhar boatos, tentando abalar a vida dos moradores da cidade. Alfred, tudo o que eu disse é verdade. Tudo bem, tudo bem. Mesmo que o campeão do nosso povo diga a verdade, por que ir para a Montanha Solitária, onde mora um dragão de fogo? Você está tentando enviar o povo da Cidade do Lago como petisco para o dragão?
Na minha opinião, seu traiçoeiro sujeito foi enfeitiçado pelo dragão há muito tempo. Desta vez você voltou para prejudicar nosso povo. Vou prendê-lo de novo agora mesmo. Assim que ele terminou de falar, 2 guardas blindados imediatamente se adiantaram, tentando prender Bard novamente. Ele fala a verdade. No momento crucial, um velho de túnica cinza chegou, empurrou os guardas para o lado, ficou no meio e disse em voz alta à multidão: não precisam se preocupar com nenhum dragão, pessoal. Aquele dragão foi morto pelo atirador Bard e pelo lendário Levi das Terras Selvagens, trabalhando juntos. Erebor está segura. A notícia do mago era inquestionável. A multidão imediatamente aplaudiu e correu em direção a Bard, aclamando: matador de dragões. Eles gritaram, espalhando a notícia por toda parte. Bard se sentiu um tanto impotente e apertou as mãos, querendo que as pessoas se acalmassem primeiro. Suficiente. Mas antes que Bard pudesse falar, Alfred explodiu primeiro. Vendo que a situação corria o risco de sair do controle, ele imediatamente apontou para Gandalf e xingou: seu mendigo quebrado da selva, velho vagabundo. Acha que seus boatos vão convencer alguém? Eu lhe digo, o povo da Cidade do Lago não sairá daqui nem um passo. Seu baque. Pego de surpresa, Gandalf ergueu seu cajado e desferiu um golpe forte no sujeito sarcástico. Os olhos de Alfred reviraram e ele desmaiou no local. O golpe atingiu seu outro olho ileso, o que lhe deu uma maquiagem de panda combinando. O que eu mais odeio é quando as pessoas me chamam de mendigo. Capítulo 84. O exército se mobiliza. Os moradores de Lake Town retornaram rapidamente para suas casas e começaram a empacotar pertences e alimentos que poderiam levar consigo. Desta vez, ninguém ficou ferido e ninguém morreu. Todos se prepararam para a evacuação de forma ordenada, rumo ao porto seguro prometido. Este pode ser o começo de uma nova vida. Sinceramente, não sinto nada diferente. O morador da cidade reclamou: quase toda a riqueza está nas mãos do mestre. Além de ter uma casa para morar, o que mais temos? Se Bard não estivesse lutando por benefícios, muitas pessoas ainda não teriam o suficiente para comer. Exatamente. Ouvi dizer que perto da Montanha Solitária fica Dali, onde nossos ancestrais viveram. Antigamente as pessoas de lá eram ricas e felizes, e a cidade era próspera. Espero mesmo que possamos experimentar esse tipo de vida. Ouvindo as discussões dos habitantes da cidade, Bard permaneceu em silêncio. Ele pensou no que Thorin havia dito sobre a promessa do rei. Talvez essa promessa pudesse ser usada para reconstruir a antiga terra natal do povo e restaurar a prosperidade de Dali. Mesmo sem a invasão do exército orc, a Cidade do Lago não era realmente um lugar muito adequado para se viver. Afinal, era uma cidade flutuante no centro de um lago. Devido aos materiais de construção, às técnicas de construção e aos longos períodos sem manutenção, a área da Cidade do Lago diminuía a cada ano, e ela podia acomodar cada vez menos pessoas. Cedo ou tarde teria que passar por grandes mudanças. Seja reconstrução e reforma, seja realocação. De qualquer forma, os problemas eram inevitáveis. Se eles pudessem aproveitar essa oportunidade para transferir alguns moradores da cidade para viver na terra, isso também seria uma coisa boa. Enquanto Lake Town estava ocupada tomando medidas. Na Floresta das Trevas, quase no mesmo dia, o elfo enviado para entregar mensagens retornou ao trono do rei para fazer uma série de relatórios. Gundabad. Thranduil murmurou o nome do lugar em voz baixa, sentindo dor de cabeça. Por que ele ficou vagando por ali? Ele não sabia que aquele lugar era cheio de orcs? Este velho pai suspirou repetidamente. Mas pelo menos nada aconteceu ainda. Sabendo que Legolas ainda estava relativamente seguro com Tauriel o acompanhando, Thranduil continuou perguntando: alguma outra notícia? Essa questão gerou um grande problema. O dragão havia sido morto por Levi Stonecraft e outro humano, e os anões haviam recuperado Erebor com sucesso. Ao ouvir essa notícia, Thranduil imediatamente sentiu a necessidade de enviar tropas diretamente para exigir os tesouros de sua família. Mas depois dessa notícia vieram dezenas de milhares de exércitos de orcs de elite. Thranduil mergulhou em pensamentos profundos. Gandalf também mencionou esse assunto, implorando ao Reino da Floresta para enviar tropas. A Montanha Solitária e a Cidade do Lago ficavam a uma curta distância do Reino da Floresta, muito mais perto de Bree do que a morada de Levi. Eram de fato terras vizinhas, onde se podia viajar de um reino a outro antes do pôr do sol. Se algo acontecesse, ninguém poderia escapar. Se a região da Montanha Solitária e do Vale fosse ocupada, o Reino da Floresta provavelmente se tornaria uma verdadeira ilha, cercada por orcs por todos os lados, com aranhas por perto também. Além desses problemas havia outro problema. Legolas ainda estava lá e com sua natureza teimosa, definitivamente não escolheria fugir. Sua figura certamente seria vista no campo de batalha. Sem chance. Thranduil imediatamente se levantou e ordenou ao seu ajudante: preparem armaduras e armas, reúnam a elite. Vamos recuperar o que nos pertence por direito e apoiar nossos aliados. Aliados? O ajudante ficou um tanto confuso. Não havia apenas anões? Levi e Gandalf, além dos humanos da Cidade do Lago. Eles vão precisar de ajuda. Quanto aos anões, se eles estiverem dispostos a devolver nossas coisas e implorar sinceramente, então ajudá-los não será impossível. Um exército de elite élfico partiu com uma pilha de suprimentos de ajuda. Bem ao leste da Montanha Solitária, nas Colinas de Ferro. Dar ouviu a mensagem entregue pelo tordo com uma expressão grave. Parece que Thorin precisa de ajuda.
Todos vocês rapazes cujos escudos foram manchados com sangue de orc, venham comigo. Os anões rugiram enquanto preparavam armaduras e máquinas de guerra, montavam em cabras e javalis e avançavam em direção à montanha solitária. Essa força era menor em número que a dos elfos, mas suficientemente elitista. As colinas de ferro eram chamadas de colinas de ferro porque a região tinha um teor extremamente alto de minério de ferro, embora outros depósitos de metais fossem lamentavelmente escassos, especialmente ouro e prata. Armas, armaduras, máquinas de guerra, bestas pesadas. Todo o equipamento era abundante, mas se você precisasse de dinheiro, eles realmente não conseguiam arranjar um centavo. Poderíamos dizer que eles tinham tudo, menos dinheiro. Os anões e os elfos. 2 grandes exércitos. Assim partiram para a Montanha Solitária, um após o outro. Somente na Montanha Solitária, Levi olhou para essa vasta extensão de vales profundos e ruínas da cidade, sentindo como se sua cabeça estivesse prestes a ficar careca. Construir um muro capaz de oferecer defesa eficaz naquele lugar não era um projeto pequeno que exigia apenas centenas de milhares de blocos. Mesmo usando lava e água para construí-lo, a carga de trabalho era exaustiva. Mas o problema não era grande. O fígado de Levi não se rompia. Cobrir todo o campo de batalha com muros não era muito realista, mas uma cidade era mais que suficiente. Era hora de deixar os orcs sentirem o que era chamado de Muro da Lamentação. Em poucos dias, o enorme projeto de engenharia de 3 anéis internos e externos certamente não poderia ser concluído, mas ainda era possível criar um anel de defesa eficaz. Acima das ruínas de Dali, Levi estava em um terreno elevado, tentando reivindicar aquele lugar como seu território, mas logo recebeu uma notificação. A reivindicação falhou? Já tem dono? Levi não podia reivindicar terras e edifícios que já tivessem donos ou estivessem ocupados. Assim como todas as várias cidades e capitais de facções que ele havia encontrado até então, todos pertenciam a territórios de outros. Certo, Levi deu um tapa na testa. Embora Dali tenha sido destruído e se tornado ruínas, Bard, o descendente do senhor desta região, ainda estava vivo e possuía os direitos legítimos de herança mundialmente reconhecidos sobre Dali. Bard, ainda bem que é o Bard. Se fosse Bard, ele só precisava dizer: você não gostaria de ver os moradores da cidade sofrerem, não é? Ele desistiria 100% do território. Mas esse assunto teria que esperar até que ele chegasse. Por enquanto, Levi segurava a lava na mão esquerda, um balde de água na direita e sua mochila cheia de materiais, e começou a construir muralhas. Enquanto construía a muralha, ele ocasionalmente corria para a Montanha Solitária para encomendar aos anões a ignição de fornalhas e a fundição de lava. Para que você precisa de tanta lava? Na fundição, Valin enxugou o suor, operando o carrinho de minério que roncava enquanto despejava pedras e escória na fornalha gigante. Essa é uma ferramenta maravilhosa que será usada em alguns dias. Daqui a alguns dias? Você está planejando usar essa lava para queimar orcs até a morte? Perdoe a franqueza, mas embora seus cérebros não sejam muito bons, eles não pulariam lá dentro. Não se preocupe, continue fundindo. Essa lava vai ser útil. Levi disse misteriosamente e então perguntou: a propósito, onde fica seu depósito de minério? Talvez eu precise usar um pouco. Ore, talvez você precise perguntar a Balin ou Thorin sobre isso. Eles estão mais familiarizados com a estrutura daqui. Minério? Diante do trono do rei, Thorin pensou por um momento. Posso te levar lá. Você vai forjar alguma coisa? Sim, algo para lidar com o exército orc em alguns dias. Thorin assentiu e acrescentou: se precisar de ajuda, posso ajudar. Embora eu tenha vagado por anos, minhas habilidades de forja nunca diminuíram. Não precisa, eu mesmo cuido disso. É que, você tem reservas minerais suficientes aqui? Provavelmente vou precisar de muito ferro, além de uma certa quantidade de pólvora. Essa pergunta fez Thorin rir abertamente. Levi, você pode não entender direito. Embora Erebor tenha sido conquistada por mais de 100 anos, os vários depósitos minerais e reservas de metal em seu interior nunca foram tocados. Se você tiver habilidade, há o suficiente para fazer milhares de conjuntos de armaduras de ferro. É só um pouquinho de minério. Use o quanto quiser. É o que eu digo. Thorin generosamente fez essa promessa. Ah, que piada. Uma pessoa em poucos dias. Será que ele conseguiria mesmo escavar a Montanha Solitária? Capítulo 85. Muros Altos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ao acordar, o mestre da cidade do lago sentiu como se o céu estivesse desabando. Por que todos os moradores da cidade estavam empacotando suas coisas com tanta urgência? Eles não iriam mais morar ali? Pegando os restos de ovos de ovelha assados com cogumelos e manteiga da mesa e dando uma mordida, bebendo então um copo inteiro de bebida forte de um só gole. Limpando as mãos nas roupas, o mestre gritou: Alfrido, onde estão todos? Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Ele saiu correndo de casa, agarrou um morador da cidade do lado de fora e perguntou, em pânico crescente: o que vocês estão fazendo? O exército orc está chegando. Vamos para a Montanha Solitária em busca de refúgio. O morador da cidade disse isso e imediatamente se livrou da mão suja de graxa do mestre com desgosto, fazendo um desvio para ir embora rapidamente. Que exército? Que Montanha Solitária? O que vocês estão fazendo? O mestre gritou com raiva. Por que não me contaram sobre algo tão importante? Se você ainda tem algum juízo, arrume suas coisas rapidamente e vá embora. Enquanto o mestre se enfurecia desesperadamente, uma voz familiar surgiu de perto. Bardo,
Você não estava preso? Como ousa escapar da prisão? Guardas! Onde estão os guardas? Prendam-no rapidamente. O mestre gritou a plenos pulmões, atraindo a atenção das pessoas ao seu redor. Logo vários guardas se aproximaram e sussurraram algumas palavras em seu ouvido, explicando brevemente a situação. Agora o mestre se acalmou. Ele semicerrou os olhos e olhou para Bard por um bom tempo. Fosse o dragão ou o povo da cidade do lago, nenhum dos dois importava para ele. O que importava era se seus dias futuros poderiam ser melhores. Um herói matador de dragões. Esse foi um bom argumento de venda, muito útil para o desenvolvimento comercial da cidade do lago. Mestre da cidade do lago, você precisa organizar seus guardas agora mesmo para proteger os habitantes da cidade durante a evacuação. Uma voz calma chamou atrás. O mestre se virou e viu um homem idoso, de túnica cinza desgastada, dirigindo-se a ele. O desgosto imediatamente distorceu suas feições enquanto ele rapidamente pegava um lenço para proteger o nariz. De onde esse mendigo imundo saiu? Gandalf respirou fundo e controlou sua crescente ira. Não sou um mendigo, mestre. Sou Gandalf, o cinzento, um mago. Os magos trazem notícias e conselhos para aqueles que os desejam ouvir, portanto, eu imploro. Não me importa se você é um mendigo ou um mago. Afaste-se de mim. Não tenho obrigação de ouvi-lo. Pacote. O mestre empurrou Gandalf para o lado e caminhou em direção à sua casa. Por cima do ombro, latiu para os guardas. O que vocês, idiotas, estão esperando? Esqueçam essas pessoas. Me ajudem a arrumar meus pertences. Os guardas trocaram olhares incertos entre Bard e o mestre, claramente divididos entre quais ordens seguir. Gandalf agarrou seu cajado com força. Bard olhou para Gandalf e assentiu. Baque. Um golpe de bastão muito mais forte do que o anterior atingiu a cabeça do mestre, fazendo com que esse sujeito, que não era mais magro que Bombur, caísse direto no chão, esmagando uma pilha de escombros sob seu peso considerável. Vá ajudar os moradores da cidade. Gandalf disse calmamente aos guardas, que não ousaram esperar nem um segundo e saíram rapidamente. Aplausos esparsos vieram de todos os lados. Sob o chamado do herói matador de dragões e do mago, as pessoas rapidamente se organizaram, levando seus pertences e comida suficiente para um período de tempo enquanto migravam em direção à montanha solitária. Na estrada, Bard suava profusamente enquanto organizava vários assuntos com crescente responsabilidade. Por algum motivo, tanto o mestre quanto seu representante desmaiaram e perderam o horário de partida. Naquele momento, ele se tornou o verdadeiro tomador de decisões. Mas antes disso, Bard nunca tivera experiência em lidar com os assuntos de uma cidade inteira. Foi somente com a ajuda de Gandalf que ele conseguiu garantir que o grupo avançasse sem problemas e sem maiores problemas. As pessoas caminhavam silenciosamente assim, avançando. Na maioria das vezes, até as refeições eram apenas rações secas, sem comida quente o dia todo. O que é aquilo? Ao se aproximar de Erebor, alguém se virou e de repente gritou, apontando em outra direção. Esse grito imediatamente atraiu a atenção de muitas pessoas. Isso é uma muralha? Tão alta! Um grupo de pessoas exclamou maravilhados. Gandalf também apertou os olhos e olhou para longe. Se bem me lembro, essa direção é Dali? É mesmo Dali. Bard disse com certeza. Estou muito familiarizado com aquele lugar. Mas aquela cidade já estava destruída. Uau! Enquanto ele falava, de repente o som de fogos de artifício sendo lançados veio de cima de Dali. Gandalf imediatamente se sentiu aliviado. Ah, então é isso mesmo. Acho que não precisamos ir para Erebor. Vamos direto para as ruínas de Dali. Isso não parece ruínas. Bard disse surpreso. Claramente não havia nada aqui há 2 dias. Não acho que minha memória esteja errada. Talvez seja mesmo esse o caso. Que tal irmos dar uma olhada primeiro? Bard assentiu, escolhendo confiar naquele velho sábio. Na verdade, ele não sabia exatamente o que era um mago, já que nunca havia se sentado na posição de um governante. Mas ele sabia de uma coisa. Este mago estava com Levi Stonecraft. Eles apareceram juntos nos rumores que corriam entre os refugiados, então provavelmente não eram pessoas más. Tem alguém aí? Em frente ao grande portão da imponente muralha da cidade, Gandalf olhou para cima e gritou. Ranger! Com o som de um mecanismo sendo ativado, 3 pesados portões de ferro se ergueram um após o outro, e o portão da cidade se abriu daquele jeito. Gandalf! Levi o cumprimentou do alto do muro. Eu sabia que você estava aqui, Levi. Gandalf bateu na muralha da cidade, estimando que ela devia ter cerca de 6 metros de espessura, era sólida e tinha quase 30 metros de altura. Apenas esta parede, embora espessa e alta, não tinha nada em cima, estava completamente nua, como se fosse feita de pilares de pedra unidos e ainda não terminados. Mas como medida defensiva temporária foi suficiente. E também, Gandalf olhou para baixo e sentiu que a área do portão estava um pouco quente, como se houvesse algo embaixo. Não fique aí parado. Entre! Levi gritou de cima. Bard olhou para Gandalf, e somente depois que Gandalf assentiu ele se sentiu confortável em providenciar para que os habitantes da cidade avançassem. Os habitantes da cidade olhavam com os olhos arregalados para aquele muro reconfortante, maravilhados enquanto entravam na cidade e descansavam no espaço aberto. Acendam fogueiras e cozinhem. Descansaremos aqui temporariamente. Depois de dar ordens e providenciar o sustento de sua família, Bard e Gandalf caminharam juntos para encontrar Levi, que havia pulado do muro. Então é isso que você quis dizer com construir muros? Pensei que você só quisesse reforçar as defesas de Erebor. Isso é realmente inesperado. O que há para consertar nas muralhas de Erebor?
Elas não estão quebradas. Dando de ombros, Levi rapidamente construiu escadas no local, convidando Gandalf e Bard a escalar o muro juntos e observar o vale. Dali ficava no vale entre as cordilheiras sudoeste e sudeste da Montanha Solitária, com apenas um caminho que levava à cidade. Em outras palavras, defender a cidade exigia apenas a construção de um muro, o que poupou muito esforço de Levi. Antes que os moradores fossem evacuados para cá, ele já havia construído a estrutura do muro e instalado muitas armadilhas de lava e fossos profundos. Bastava puxar uma alavanca para fazer os inimigos acima caírem. Olhando para aquele muro alto e sólido, Gandalf não pôde deixar de acender seu cachimbo, radiante de alegria. Isso é muito mais difícil do que muros comuns. Eles constroem muros bloco por bloco, mas o seu muro parece grandes blocos de pedra escavados diretamente do subsolo, integrados naturalmente sem nenhuma lacuna. Do que você está falando? O que significa construir muros? Esse muro acabou de ser construído? Bard não conseguiu mais se conter. Não consigo imaginar. Mesmo mobilizando todo o povo da Cidade do Lago, sem escassez de materiais ou suprimentos, construir um muro tão alto levaria anos. Há muitas coisas que você não pode imaginar. Gandalf soprou um anel de fumaça, agindo como se dissesse, o que há de tão estranho nesse tipo de coisa, fazendo Bard abrir e fechar a boca querendo falar, mas parando. O velho continuou, mas falando nisso, já que você pode construir muros, seus golems também podem. Agora não. Então para que serve aquele campo de abóboras lá embaixo? Gandalf apontou para um pedaço de terra cultivada abaixo do muro. Lembro que você disse que criar esses golems requer abóboras, certo? É por isso que eu disse não agora. Eu não disse não no futuro. O que você quer dizer? Este assunto depende principalmente do nosso descendente do Lord Dali. Levi caminhou até Bard, que ainda coçava a cabeça, e disse ameaçadoramente, Lord Bard, você não gostaria de ver os moradores da Cidade do Lago sofrerem, não é? Capítulo 86, A Guerra que se aproxima. O quê? O que você quer dizer com isso? Bard ainda estava processando o fato de que Levi havia construído sozinho um muro tão grande quando a conversa de repente se voltou para ele com uma urgência inesperada. Claro que não quero ver isso. Mesmo sem guerra, os habitantes da cidade já sofreram o suficiente. Então é hora de você fazer uma escolha. Levi olhou para ele e explicou com seriedade. Bard, como descendente de Girion, senhor de Dali, você tem direitos legítimos de herança sobre este lugar. Isso é reconhecido pelo mundo inteiro. Agora, você precisa renunciar e transferir a propriedade do território de Dali para mim. Assim posso proteger sua segurança. Posso garantir isso. Bard balançou a cabeça. Este lugar já está em ruínas. Então qual é a sua resposta? Antes de dar minha resposta, posso fazer um pedido? Falar. Espero que os habitantes da cidade tenham um lugar para se estabelecer, sem precisar mais suportar a pobreza, a fome e a peregrinação. PFFT. Levi não conseguiu evitar o riso e deu um tapinha no ombro de Bard com genuíno carinho. Eu não sou nenhum grande vilão. Você fala como se eu fosse mesmo devorar este lugar. Os moradores da cidade podem viver onde quiserem. Não vou expulsá-los. Olhando para Levi com emoções complexas e depois para o velho que estava fumando e lançando olhares furtivos em sua direção, Bard suspirou profundamente. Sempre sinto que vocês dois estão conspirando para brincar comigo. Então está bem. Como descendente do Senhor de Dali, eu, Bard, renuncio voluntariamente aos direitos de herança desta terra e a entrego a Levi. Acordo em vigor, disse Gandalf de lado. Território Dali criado? A contagem de territórios. 2. Parabéns pela escolha certa. Agora preciso fazer uma viagem para a Montanha Solitária. Até mais. Espere por mim, vamos juntos. Eu estava prestes a ver Thorin. Gandalf guardou seu cachimbo e se preparou para descer. Você pode nos encontrar mais tarde. O que? Uau! Com o clarão de um fogo de artifício, Levi já havia vestido sua élitra e voado para longe. O velho rosto de Gandalf se contraiu de exasperação. Sinto que não serei capaz de acompanhar o ritmo dele no futuro. Momentos depois, o armazenamento mineral da Montanha Solitária estava consideravelmente esgotado, enquanto em Dali, os moradores de repente descobriram golems de ferro de 3 metros de altura começando a patrulhar as estradas. Os sons de clang-clang que eles faziam enquanto caminhavam eram excepcionalmente óbvios e tinham um forte poder de penetração. Várias crianças, ainda não muito sensatas, caíram no choro ao ver aqueles grandalhões. O choro das crianças rapidamente atraiu a atenção de alguns golems de ferro. Eles se reuniram ao redor, observando os pequenos de sua altura imponente. Lembrando-se das instruções do mago e de Levi, Bard se conteve à força para não sacar sua espada e também parou vários guardas que queriam se aproximar. Os golems altos estenderam seus braços de ferro em direção às crianças. Na ponta de seus braços havia um respingo de cor brilhante. Isso é, uma flor? Bard não estava preparado para esse gesto gentil. Assim como as crianças. Sua atenção foi imediatamente atraída para as flores brilhantes nas mãos dos golems de ferro. Inconscientemente, elas estenderam a mão para recebê-las e sorriram com um deleite inocente. Todos não tenham medo. Neste momento, Bard ficou em pé em um lugar alto e gritou. Esses são golems criados por Levi para nos proteger. Eles são amigáveis. Levi? Ele é um bruxo? O morador da cidade perguntou curioso. Quando se tratava de magia, a maioria das pessoas pensava primeiro em magos.
Não tenho certeza, mas o que posso dizer é que o Levi de quem falo é aquela figura lendária da natureza. Inimigo dos orcs, mestre da magia de construção milagrosa, o poderoso entre os humanos, o matador de dragões Levi. Oh! Os habitantes da cidade exclamaram com espanto. Eles são um grupo? Alguém que nunca tinha ouvido falar da reputação de Levi coçou a cabeça e fez essa pergunta. Não, todos eles se referem à mesma pessoa. As pessoas ao redor caíram na gargalhada, fazendo o rosto do questionador ficar vermelho. Por que ele tem tantos títulos? Mal consigo contá-los. Este morador da cidade ficou maravilhado, sem saber que havia mais coisas neste mundo que não podiam ser contadas do que apenas os títulos de Levi. Havia também os orcs das Montanhas Sombrias. Esta é uma terra perigosa, Tauriel. Na última era, nosso povo lutou aqui. Em uma montanha em Gundabad, Legolas contou a história daqui para Tauriel contra o vento. Minha mãe morreu aqui. Meu pai nunca falou dela. Sem túmulo, sem lembranças. Não tenho nada dela. Tauriel ficou momentaneamente sem palavras. Uau! Uma sombra enorme passou por cima. Legolas rapidamente puxou Tauriel para baixo, escondendo-se atrás das pedras. O que são essas coisas? Morcegos de Dólar Guldur. Eles são criados para a guerra e geralmente servem como olhos dos orcs. Zumbir. Quando uma trombeta pesada soou, um grande número de orcs bem equipados saíram da fortaleza de Gundabad, marchando em passos uniformes que fizeram a terra tremer. Um orc alto e corpulento estava em um terreno elevado rugindo ordens. Velocidade máxima. Esse é Bolg, filho de Azong. Legolas reconheceu imediatamente o orc. O alvo que eles tinham vindo rastrear por iniciativa própria, embora ele tivesse ido embora no meio da perseguição. Agora eles sabiam o porquê. Ele havia retornado a Gundabad para mobilizar o exército. Devemos retornar imediatamente para dar o aviso. Os dois elfos começaram a correr em direção à montanha solitária sem parar. Só que dessa vez o tempo não estava do lado deles. Em um deserto não muito longe da montanha solitária. Estrondo. A montanha tremeu. De repente, um verme enorme rompeu do subsolo, suas presas afiadas esmagando instantaneamente os grandes pedaços de rocha restantes em sua boca e os engolindo. À medida que o verme gigante voltava a cavar no subsolo, um túnel de quase 10 metros de largura e comprimento foi concluído. Havia nada menos que 10 túneis desse tipo. Elas levavam diretamente para a montanha solitária. Um cavaleiro Varg emergiu rapidamente do túnel, reportando-se ao orc pálido à sua frente. Mestre, nosso exército estará em posição amanhã, no máximo, e poderá chegar rapidamente ao campo de batalha. Excelente! Azong se virou, casualmente espetou um pedaço de carne crua e deu para o rei Varg branco ao seu lado. Aqueles anões tolos há muito se esqueceram das criaturas ancestrais sob esta terra. Os grandes devoradores das profundezas de Moria. Vermes-homem. Depois que o rei Varg engoliu a carne crua, Azog montou nele e caminhou até um terreno elevado, observando seu formidável exército de sua antiga casa em Moria. Nas sombras das montanhas, incontáveis orcs e vargs estavam dispostos em formações densas, prontos para atacar. Nas encostas de ambos os lados, havia feras gigantes de 7 a 8 metros de altura, com catapultas montadas nas costas. Cada fera tinha pelo menos 2 orcs operando A para garantir que se movesse conforme desejado. Atrás das bestas de cerco havia algumas bestas modificadas com os olhos arrancados, braços convertidos em manguais e pés cortados e substituídos por bolas de ferro com espinhos. Além destes havia alguns pequenos trolls de 3 a 4 metros de altura, brandindo porretes quase tão grandes quanto homens adultos, parecendo bastante formidáveis. E isso não foi tudo. Atrás desses trolls havia alguns Olog-Hide Elite, cobertos inteiramente por armaduras de aço, com quase nenhuma pele exposta. Eram maiores que os trolls, com a pele mais dura que pedra e não temiam a luz do sol. Mesmo sem armadura, armas comuns não conseguiam cortá-los. Esses eram dominadores absolutos do campo de batalha e os mais recentes produtos de engenharia genética de Sauron. Poderíamos imaginar que se fossem destacados como vanguardas nas linhas de frente, eles seriam absolutamente devastadores. Pensando em enfrentar essas coisas em breve, os movimentos de Levi na invocação de golems de ferro em Dali aceleraram consideravelmente. Assim que ele estava pegando outra porção do estoque mineral da Montanha Solitária e convocando sabe-se lá quantos golems de ferro a mais, Bard de repente caminhou rapidamente até ele e o lembrou. Olha ali. Levi parou suas ações e olhou na direção que Bard estava apontando. Na planície, uma bela extensão de amarelo dourado brilhava intensamente ao sol, ofuscantemente brilhante. Elfos. Levi exalou, interrompendo temporariamente seu trabalho. Eles são elfos do Reino da Floresta. Eles vieram. A batalha começa. Capítulo 87, Guerra. As ruínas da cidade do lago estavam desertas e vazias. O mestre saiu de debaixo de uma pilha de escombros, espirrou e tremeu violentamente. Tão frio. Todos foram embora, mestre. Nós também devemos partir rapidamente. Uma voz familiar veio de perto. Alfred sentou-se nos degraus ao lado dele, falando com o mestre em um tom firme e reconfortante. Um forte contraste com a atitude arrogante que costumava demonstrar em relação aos habitantes da cidade. Ali, ele parecia quase maduro. Somente diante do mestre Alfred conseguia sentir uma rédea de superioridade, uma leve satisfação com sua inteligência e status. Essa sensação inebriante de manipulação nas sombras era um prazer particular.
Se estivesse diante de Bard, só lhe restava recorrer a truques baratos e à autoridade bruta para conseguir o que queria. A diferença estava toda em suas mentalidades. O que eles tinham em comum, no entanto, era que um tinha um olho inchado, e o outro tinha um olho igual. Ir embora? Para onde? Resmungou o mestre. Para a montanha solitária, é claro. Há espaço suficiente lá, além de armas, e ela pode nos proteger. Para o diabo com esse lugar cheio de orcs, praguejou o mestre. Ele se levantou apressadamente, correu de volta para casa e logo arrastou para fora uma grande pilha de seus tesouros mais valiosos. Mestre, aonde o senhor vai? Perguntou Alfred observando. Qualquer lugar é melhor que aqui. Respingo. Os tesouros foram empilhados sem cerimônia em um pequeno barco, e o mestre começou a remar para noroeste. Mas aquele caminho não passava de um deserto. Alfred observou a figura do mestre se afastando, abriu a boca como se fosse dizer algo, mas acabou se segurando. Por fim, reuniu alguns tesouros e rumou em direção à montanha solitária. Nas ruínas de Dali, o exército élfico do Reino da Floresta se reunia diante das muralhas recém-erguidas. Tranduil, montado em seu grande alce, olhou com um lampejo de confusão para a imponente barreira de pedra à sua frente. O senhor desta cidade está presente? Ele gritou, sua voz ecoando. Uma cabeça surgiu do alto do muro alto. Claro que estou aqui. Levi? A testa de Tranduil, franzida de preocupação, imediatamente relaxou em surpresa. Estrondo. Os portões da cidade começaram a subir. Não fique aí parado. Entre para a gente conversar. A voz de Levi ecoou da parede. Eu vi você chegando há séculos. Ah, e criei alguns golems de ferro. Eles estão patrulhando lá dentro, mas são amigáveis, então não se assuste. Tranduil assentiu e, sem hesitar, gesticulou para que suas tropas avançassem. Os soldados começaram a entrar na cidade. O som de seus passos uniformes era nítido e disciplinado. Ao se depararem com os golems de ferro, eles se separaram suavemente ao redor dos constructos e continuaram sua marcha sem uma única pausa. Levi não pôde deixar de admirar a visão. Logo, o exército se espalhou pelas ruas e becos, mantendo-se em perfeita ordem e silêncio. Distribuam os suprimentos, ordenou Tranduil. Um grupo de elfos entrou em ação, distribuindo comida e vegetais trazidos da floresta aos refugiados da cidade do lago. Enquanto os aplausos irrompiam dos cansados habitantes da cidade, Tranduil desmontou e se encontrou com Levi e Bard nas muralhas da cidade. Bard olhou para a cena lá embaixo, com o coração transbordando. Obrigado pela sua generosidade, disse ele a Tranduil. Eu realmente não sei como expressar minha gratidão. Graças aos campos de abóboras que Levi havia plantado e à comida que todos trouxeram de casa, eles tinham o suficiente para comer. Mas sua dieta era dolorosamente monótona. Tranduil trouxera suprimentos diferentes, incluindo uma boa quantidade de vinho, o que era uma visão bem-vinda. À medida que o inverno se aproximava e o tempo esfriava, eles precisavam de algo para aquecer o espírito. Seus agradecimentos não são necessários, respondeu Tranduil, descartando o gesto como algo insignificante. Eu não vim especificamente por sua causa. Vim para recuperar o que me pertence. Levi observou o rei élfico com um meio sorriso. Elfos, pensou ele, sempre tinham um jeito de disfarçar sua bondade com pragmatismo, fazendo parecer que suas boas ações eram meramente incidentais. Bard, no entanto, apenas assentiu em gratidão. Ele não entendia as nuances do orgulho élfico, sabia apenas que aqueles suprimentos eram uma tábua de salvação. Falando nisso, começou Tranduil, voltando sua atenção para a muralha. Não ouvi rumores de que as muralhas de Dali estejam sendo reconstruídas. Aconteceu algo aqui que eu desconheça? Isto não parece algo que possa ser construído em poucos dias e... Ele sacou sua espada longa e bateu na pedra sob seus pés. Não parece que foi construído pedra por pedra. É mais como se alguém tivesse usado magia poderosa para extrair a pedra diretamente da terra, formando uma muralha natural e sem emendas. Tranduil fez uma pausa. Seres capazes de tais feitos existiam, mas eram proibidos de exibir abertamente tal poder na Terra-média. Fui eu, claro, disse Levi, e prontamente colocou 2 blocos de pedra na parede para demonstrar. Viu? É simples assim. Entendo, disse Tranduil, aceitando relutantemente essa verdade inacreditável. Esta é a lendária magia de construção sobre a qual ouvi histórias. Parece que nosso aliado é mais poderoso do que eu imaginava. Ele então mudou de assunto. Ouvi dizer que Gandalf também está aqui. Ele Levi apontou para a montanha solitária. Ele está conversando com Thorin. Provavelmente vai demorar um pouco até ele voltar. Então esperarei. Após uma breve conversa, Tranduil desceu para montar seu acampamento. Bard foi organizar o povo da cidade do lago. Levi, no entanto, simplesmente pulou da muralha da cidade. Uau! Ele abriu sua élitra, acendeu um fogo de artifício e disparou para o céu, voando em direção à montanha solitária. Bilbo, pegue isso. Do tesouro de Erebor, Thorin tirou uma reluzente camisa de mitril e ajudou Bilbo pessoalmente a vesti-la. Nenhuma lâmina pode perfurar esta cota de malha. É tão fina quanto a armadura que Levi usa. Talvez você tenha utilidade para ela. Mas eu não sou um guerreiro, protestou Bilbo, sentindo-se inquieto. Sou apenas um hobbit. Isto é um presente. Um símbolo da nossa amizade. Mesmo com a maldição do dragão torcendo seu coração, mesmo quando ele murmurou, não vou me desfazer de uma única moeda. Thorin ainda deu um tesouro que poderia comprar o condado inteiro. Thorin. Naquele momento, um velho apareceu em um momento bastante inconveniente, chamando do outro lado do Salão Dourado. Vocês pediram reforços? Perguntou Gandalf, caminhando com passos vigorosos.
Deu um tapinha no ombro de Bilbo e fixou o olhar em Thorin. Claro, Gandalf, respondeu Thorin. No dia em que encontrei a Pedra Arquim, entrei em contato com Dain. Ele já está liderando o exército das Colinas de Ferro para cá. Eles devem chegar hoje. Com o nosso exército no portão, ninguém levará o tesouro de Erebor. Nem uma única moeda. Gandalf franziu a testa. Você mudou, Thorin. É mesmo? Thorin ergueu a cabeça, o tom leve e descontraído. Você tem razão. Não sou mais o pequeno Lorde Anão que já fui. Agora sou o rei sob a montanha, e todo o tesouro desta montanha inteira é meu. Você, a expressão de Gandalf tornou-se sombria. Isso era ruim. Era exatamente como acontecerá com seu avô. O mago reconheceu os sintomas imediatamente. Era a doença do dragão, uma maldição que afligia a linhagem real do povo de Durin sempre que pisavam na montanha solitária. Seu fascínio era quase tão potente quanto o próprio um anel. Thorin, você está doente e implorou Gandalf. Abaixe essa pedra. Ainda há tempo. Você quer que eu largue a Pedra Arquim? Exatamente aquilo que trabalhei tanto para encontrar? Quer que eu desista de ser rei sob a montanha? Thorin zombou. Vou fingir que você está brincando, Gandalf, mas só desta vez. Com isso, ele se virou e foi embora. Sem essa pedra, você ainda não é o rei sob a montanha? Gandalf gritou para ele. Se eu sou rei ou não, não cabe a um mero mago decidir. Você não tem o direito de me dizer o que fazer, Gandalf. Gandalf estava tão furioso que mal conseguia enxergar direito. Ele correu para alcançá-lo. O que você vai fazer? Estou esperando por Levi, disse Thorin. Em vez de perder meu tempo com um mago que me aconselha a abandonar os frutos da minha jornada, prefiro falar com a pessoa que mais contribuiu para ela. Esperar por ele? Para quê? Levi disse que o minério da montanha não é suficiente. Ele deve ter se perdido e não conseguiu encontrar a câmara certa. Eu mesmo guiarei até lá. Minério insuficiente? Gandalf pensou no exército de golems de ferro que vira em Dali e não pôde deixar de coçar a barba. Sua raiva misteriosamente diminuiu. Isso podia até ser verdade. No entanto, ele não disse nada. Deixe Thorin descobrir isso sozinho. Depois de mais algumas palavras de encorajamento para Bilbo, Gandalf foi embora. Em frente ao depósito de minério, Thorin fez sinal para que lhe abrir o portão e entrou com confiança. Levi simplesmente não consegue imaginar nossas reservas, gabou-se. Para ele, o minério de uma única ferraria é um ótimo negócio, mas nossos minerais são como montanhas. Suas palavras ficaram presas na garganta. Thorin correu e agarrou o corrimão com os nós dos dedos brancos. Ele encarou o vasto armazém vazio e sua respiração ficou ofegante. Eu também posso ter me perdido. Balançando a cabeça, ele respirou fundo várias vezes, sentindo uma repentina falta de ar no peito. Keli, feche o portão. Preciso de um pouco de ar fresco. Tudo bem, Keli obedeceu rapidamente. Ele não tinha certeza, mas achou ter ouvido um tremor na voz do tio. Um momento depois, Levi pousou graciosamente na muralha de Erebor, bem na frente deles. Olá. Nada bem, respondeu Thorin com o rosto sério. Desculpe, Levi. Acredito que o dragão possa ter comido nossas reservas de minério. Não posso atender mais a nenhum dos seus pedidos. Foi a desculpa mais diplomática que conseguiu inventar. Em sua mente, ele cantava silenciosamente, um 15 avós, um 15 avós. Mas a ideia do tesouro, o seu tesouro, sendo entregue a um estranho fez seu sangue ferver. Tudo bem, disse Levi, dando de ombros. Ele estava um pouco decepcionado, mas àquela altura, seus preparativos estavam quase completos. Acabei de ver Gandalf voltando, Levi comentou. Vocês dois conversaram? Aquele mago disse algumas coisas que não deveria e foi embora. Pelo menos ele ainda tem um pouco de autoconsciência. Ah? O interesse de Levi foi despertado, mas antes que ele pudesse perguntar mais, os portões de Dali se ergueram e fileiras de soldados com armaduras douradas saíram. Aqueles são elfos. Thorin virou a cabeça bruscamente. Fechem os portões. Soe um alarme. O sino de alerta de Erebor começou a tocar, e os anões vieram correndo, pegando suas armas. É o exército élfico Rosnold Dvalin, vendo o exército lá fora. O que eles estão planejando? O que mais? Disparou outro anão. Aqueles elfos desprezíveis viram que o dragão estava morto e agora vieram reivindicar o nosso tesouro. Eu sabia que eles não estavam tramando nada de bom. Os anões explodiram em uma onda de maldições. Logo, o exército élfico parou diante dos muros de Erebor. Thranduil cavalgou sozinho e olhou para os anões na muralha. Thorin, filho de Thrain. Ouvi dizer que você recuperou Erebor. Suas notícias estão atrasadas, disse Thorin, com o rosto uma máscara de desprezo. O que você quer? Se veio só para me parabenizar, então eu aceito. Se não houver mais nada, sugiro que volte para sua floresta imediatamente. O grito ecoou pelo vale, e os anões atrás dele levantaram os punhos em apoio. Em resposta, Thranduil simplesmente acenou com a mão. O exército élfico empunhou seus arcos em uníssono, com as flechas apontadas para o topo da muralha. Os anões imediatamente se abaixaram para se proteger. Thranduil gesticulou novamente, e os elfos abaixaram suas armas com a mesma precisão impecável. Ele olhou para Levi, que lhe assentiu levemente. Só então Thranduil falou novamente. Venho sem hostilidade. Devolva os tesouros que pertencem ao meu povo e eu me retirarei. Você não receberá uma única moeda de mim. Thorin rugiu. Thorin, não podemos vencer isso, sussurrou Balin, puxando a manga. Ele era um dos poucos que apoiavam a devolução das joias élficas. Naquele momento, Gandalf emergiu das fileiras élficas. Esse tesouro será sua ruína, Thorin, gritou para a muralha. Elas pertenciam a eles em primeiro lugar, não é?
Levi acrescentou calmamente. O rosto de Thorin se contraiu e ele rangeu os dentes. Quando estava prestes a retrucar, Bar deu um passo à frente. Thorin, rei sob a montanha, ele gritou. Você se lembra da promessa real que me fez? Peço que a cumpra agora. Devolva os tesouros do povo élfico. Nunca. Com aquela única palavra as negociações terminaram. Todos ficaram em silêncio. Esta é a sua resposta final? Perguntou Thranduil, segurando o punho da espada. Pergunto-lhe uma última vez. Você quer paz ou guerra? Thorin não respondeu. Um tordo pousou em seu ombro e piou em seu ouvido. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Acho que sei a resposta, disse ele, olhando para o horizonte. Reforços passaram por Dali. Eles estão aqui. Enquanto Thranduil se preparava para ordenar o ataque, uma trombeta de guerra soou em uma colina atrás de Dali. Uma coluna de anões fortemente armados surgiu, com suas carruagens de guerra e bestas pesadas apontadas para a frente. O exército de elite das Colinas de Ferro havia chegado. O povo de Dali, sem saber nada sobre a disputa, viu apenas reforços para seus aliados anões e abriu os portões da cidade para eles. Da frente da formação, Dan Pé de Ferro, senhor das Colinas de Ferro, acenou para Thorin. Exultante, Thorin estava prestes a gritar. Eu escolho a guerra. Baque. Um chute voador fez Thorin cair no chão, as palavras morrendo em sua garganta. Não é hora de falar de guerra, disse Levi de pé sobre ele. Deite-se. A reviravolta repentina dos acontecimentos deixou todos em silêncio. Alguns anões abriram a boca para protestar, mas quando Levi desembainhou a espada, eles recuaram. Quando seu aliado mais poderoso, a lenda viva que poderia resolver qualquer problema, de repente se voltou contra eles, a coragem os abandonou. Thorin! Ei! Dar ainda gritava da colina, confuso com a falta de resposta. Você está aí? Ninguém lhe deu atenção. Todos os olhos estavam voltados para Levi. Lá embaixo, os olhos de Thranduil se arregalaram em choque. Gandalf assentiu, com um sorriso se espalhando pelo rosto. Alguns segundos depois, os anões na muralha se recuperaram e começaram a se aproximar lentamente de Levi. Levi, o que você está fazendo? Gaguejou um deles. Calma, implorou Balin. Escute-me e guarde sua espada. Se Thorin o ofendeu, eu me desculparei por ele. Todos nós nos desculparemos. Bilbo, porém, não teve medo. Passou pelos outros anões e olhou para Levi. Você não vai machucá-lo, vai? Levi embainhou a espada. Claro que não. Vejam como vocês estão assustados. Naquele momento, Thorin se mexeu. Ele se levantou, o rosto tomado pela fúria, mas antes que pudesse falar, um estrondo profundo sacudiu a terra. Ao longe, o chão desabou e vermes gigantes emergiram da terra, suas mandíbulas esmagando rochas e solo. Túneis largos agora levavam diretamente ao campo de batalha, e deles saíam incontáveis orcs e feras gigantes. Exército do centro, avancem. Formem fileiras. Rugiu Dain, sua atenção se voltando para a nova ameaça. Lutem até a morte. O exército de anões ergueu sua parede de escudos e abaixou suas lanças, mantendo-se firme diante da hoste élfica. Os elfos, por sua vez, se voltaram para enfrentar o exército orc. Esta era a regra tácita dos povos livres da Terra-média. Independentemente dos conflitos, quando o grande inimigo aparecesse, eles permaneceriam unidos. Do topo de uma montanha distante, Azong enviou sinais de bandeira comandando suas forças. Droga rosnou. Apesar da vantagem, ainda estava furioso. De onde veio toda essa lava subterrânea? Ela havia incinerado vários de seus preciosos vermes-homem, forçando-o a alterar seus planos. Mas foi um pequeno contratempo. O exército orc avançou, uma maré negra cobrindo a terra. Em Dali, Bard correu para organizar uma milícia. Nas muralhas de Erebor, Kili gritou, vou lutar. Quem está comigo? Meu. Nós também vamos. Os anões rugiram em sinal de aprovação. Aguardem, ordenou uma voz fria. Era Thorin. O quê? Gritaram eles, incrédulos. Vamos ficar parados assistindo? Eu disse, aguardem. Thorin repetiu. Então se virou e voltou para o grande salão, desaparecendo nas sombras. Quando Levi estava prestes a segui-lo, Bilbo deteve. Levi, você tem alguma corda? Não, mas posso fazer algumas. Ah, perfeito, disse Bilbo, ignorando automaticamente a parte que não entendia. Não posso ficar aqui parado sem fazer nada. Pegando a corda que Levi fez, Bilbo a prendeu na muralha e deslizou para baixo. Bilbo, disse Gandalf, correndo ao seu encontro. Você vai se juntar à batalha? Ótimo. Fique ao meu lado. Thranduil observou o hobbit com um respeito renovado. Para um Halfling você é bem corajoso. Se não me engano, foi você quem roubou as chaves da prisão debaixo do meu nariz, não foi? Muito impressionante. Obrigado, respondeu Bilbo, sem saber se estava sendo elogiado ou repreendido. Ao ver Bilbo descer, os anões na muralha ficaram inquietos. Não, eu também preciso ir, declarou Kili, mas Balin agarrou seu braço. Não, Kili. O rei não deu a ordem. Kili cerrou os punhos, mas não se moveu. A lealdade os prendia à parede. Na linha de frente, a vanguarda orc se chocou contra a parede de escudos dos anões. E os elfos? Perguntou Bilbo a Gandalf. Eles não vão lutar? Thranduil respondeu por ele. Elfos não se rendem aos anões. Então, num piscar de olhos, fileiras de elfos sacaram suas longas facas, subiram pelos escudos dos anões e saltaram para a briga, com seu ataque surpresa interrompendo o avanço dos orcs. Eles se moviam com uma graça sobrenatural, alguns até lutando com as pontas das lanças dos anões. Quando os elfos começaram a recuar, Dain rugiu por trás. Atacar!
A coragem dos anões não permite que ninguém avance na nossa frente. Rapazes, sigam-me. Balançando seu pesado martelo, Da foi o primeiro a atacar. Bem-vindos à montanha, berrou, esmagando a cabeça de um orc a cada golpe. Thranduil seguiu sua longa faca um borrão prateado. Mas mesmo com seus líderes na liderança, a vantagem numérica começou a fazer diferença. Onde está Levi? Murmurou Gandalf, cada vez mais ansioso. Para onde foi o nosso guerreiro mais forte? Você se senta neste magnífico salão com uma coroa na cabeça, mas está mais humilde do que nunca. Diante do trono do rei, os olhos de Dvalin se encheram de lágrimas enquanto ele falava com Thorin. Saia daqui, sibilou Thorin com a voz perigosamente baixa. Saia antes que eu mesmo te mate. Ele desembainhou a espada e expulsou o anão leal, mas as palavras de seus companheiros ecoavam em sua mente. Espero que você não seja como seu avô. Esse tesouro será sua ruína. A loucura se esconde em sua linhagem. Apenas mais um rei louco. Acho que está na hora de você ficar sóbrio. Levi. Thorin ergueu os olhos e viu uma figura parada no salão vazio. Não pense que você começou ele, irritado. Isto é pela nossa amizade. Baque. Levi correu para frente e deu um soco direto no rosto de Thorin, fazendo-o cair no chão. Você, pare de falar bobagens e beba. Levi pegou um grande balde de leite, imobilizou Thorin e começou a despejar o leite em sua boca. Chega. Um momento de clareza brilhou nos olhos de Thorin enquanto ele ofegava por ar. Sua vontade começou a lutar contra a náusea do dragão, mas seu corpo ainda estava imobilizado. Acho que não é o suficiente, declarou Levi, continuando a despejar. Pare. Thorin rugiu, uma onda de força permitindo-lhe empurrar Levi para longe. Eu disse para parar. Eu já descobri. Ele limpou o leite da boca e gritou com a voz rouca de emoção. Escute com atenção. Eu, não sou meu avô. Estrondo. Ele arrancou a coroa da cabeça e a jogou no chão. O rei sob a montanha colocou seu capacete. Seus olhos estavam claros. Ele olhou para Levi e disse com uma voz profunda e firme, vamos lá e lutamos. Uma trombeta soou nas muralhas de Erebor, seu chamado ecoando pelo campo de batalha, seguido pelo alegre toque do sino de alerta. Os portões da montanha solitária se abriram e 13 anões saíram correndo com os espíritos em chamas. Haha, Thorin, finalmente te vejo, exclamou Dan. Ver seu parente restaurado o encheu de novas forças. Matem, gritou Thorin avançando à frente, Orcrist em uma mão e seu escudo de carvalho na outra. Keli e Feli o ladeavam, abrindo caminho para o rei. A maré da batalha começou a mudar. Gandalf, lutando na linha de frente, não conseguia parar de olhar para trás, em direção à montanha. Finalmente, ele o viu. Dos portões abertos de Erebor, um guerreiro de armadura negra, empunhando uma espada longa élfica, emergiu sob a luz do sol. Os orcs ao redor dele recuaram instintivamente, com as armas tremendo nas mãos. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Gandalf. Eu estava esperando por você. Os exércitos dos povos livres, humanos, anões e elfos uniram-se. Seus comandantes Gandalf, Thranduil, da Pé de Ferro, Bardo, o Arqueiro, e Thorin Escudo de Carvalho, tomaram seus lugares. Contra eles, erguia-se a tropa sombria de Azong e Bolg, em número 5-1. E agora seu campeão final havia chegado. A batalha pela Montanha Solitária realmente havia começado. Capítulo 88. Guarnição. Doença do dragão. Era uma maldição que pairava entre os tesouros da Montanha Solitária. Qualquer um que se aproximasse seria continuamente afetado por ela. Simplesmente beber leite não removeria diretamente a maldição. Só conseguiria remover o efeito negativo por um breve período. Enquanto alguém permanecesse naquela grande montanha, a influência retornaria em breve. Entretanto, após ganhar aquele momento de clareza através do leite, Thorin imediatamente percebeu o que estava fazendo. Ele desenvolveu uma imunidade mental. Nos portões de Erebor, os orcs ao redor foram rapidamente eliminados. A área ao redor dele se acalmou e os anões e elfos que foram libertados imediatamente partiram para as linhas de frente para eliminar os inimigos. Você finalmente saiu, Levi. Gandalf correu para discutir a situação com ele. A situação ainda não está tão ruim. A maioria daqueles orcs e feras gigantes está do lado de fora das muralhas. Só precisamos bloquear aquele túnel que leva para dentro das muralhas para deter o avanço deles. Graças à camada de lava subterrânea que Levi havia colocado ao redor do campo de batalha, a maioria dos túneis de minhoca originalmente destinados a cavar nas paredes falharam. Somente os túneis cujos destinos originais eram fora dos muros conseguiram passar com sucesso. O único descuido foi na encosta leste da montanha, onde os vermes-homem felizmente cavaram acima da camada de lava, abrindo um túnel que deixou a vanguarda e um pequeno número de feras gigantes passarem. Mas esse era apenas um túnel. Embora na visão de Levi, mesmo este túnel não devesse existir, parecia ter sido forçado a passar. Gandalf olhou para o buraco de minhoca distante e disse, suspeito que o plano original deles não incluía essas obras de defesa que apareceram de repente. O projeto de construção do Muro de Levi e o projeto de escavação do túnel dos orcs ocorreram quase simultaneamente. Quando a construção do túnel já estava mais da metade concluída, mas eles descobriram que o destino não correspondia às expectativas, essa era mais ou menos a situação. Incapazes de continuar, eles só puderam cortar suas perdas. Claro que não. Ele estaria condenado se eles pudessem prever isso. Vou dar uma olhada na entrada do túnel. A cavalaria anã pode cobrir sua aproximação. As cabras deles têm grande mobilidade e são adequadas para aquele terreno. Cabras. Levi olhou para as montarias dos anões. Essas cabras eram realmente muito úteis.
Contanto que houvesse apoios para os pés, elas podiam escalar até os ninhos de águia no topo das montanhas sombrias. Elas poderiam ser chamadas de ferramentas de combate todo-terreno. Para terrenos complexos, eles eram mais úteis do que cavalos. Ele poderia considerar criar alguns. Mas por enquanto, desde quando você acha que preciso de cobertura, Gandalf? Pelo que posso ver, não há nada neste campo de batalha que possa me deter ainda. Aquela vanguarda nem sequer tem arqueiros. Conseguir avançar até aqui se deveu apenas ao fato de ter aparecido de repente e ter uma vantagem numérica. Levi equipou sua élitra, pegou fogos de artifício e com um ruído agudo decolou do chão, indo direto para o túnel na encosta leste da montanha que ainda estava expelindo orcs. Naquele momento, um troll emergiu de dentro. Ao ver o objeto voador não identificado descendo do alto, imediatamente ergueu o grande porrete em suas mãos para desferir um golpe devastador. Colidir. Pouco antes de pousar, Levi imediatamente vestiu sua armadura, sacou sua longa espada e com um baque retumbante, colidiu com o troll. A longa espada perfurou profundamente seu crânio. Impulsionados pela inércia, tanto o homem quanto o troll deslizaram por uma grande distância antes de parar. Durante esse processo, inúmeros cálculos de dano foram feitos, e o troll morreu completamente. Também derrubou mais de uma dúzia de orcs no processo. Uma esfera de habilidade caiu. Esgrima básica. Nada de azar. Levi imediatamente aumentou o nível da habilidade. De onde veio esse humano? Mátio. Rapidamente, esses orcs que passaram anos nas profundezas de Moria, avançaram em massa, empunhando armas para cercar e desmembrar Levi. Eles eram ainda mais cruéis que os orcs que viviam nas montanhas sombrias. Mas desta vez, eles definitivamente calcularam mal. Estrondo. Sob o aprimoramento de Seepin Ed, uma fileira inteira de orcs pareceu sofrer golpes pesados, seus corpos queimando em chamas enquanto eles lamentavam e caíam no chão, logo ficando em silêncio. Mesmo com ataques tão ferozes, não importava quantos orcs fossem abatidos, mais orcs surgiam imediatamente por trás como se fossem infinitos. Isso de repente lembrou Levi de um velho ditado: mesmo que fossem 20.000 porcos, levaria dias para pegá-los todos. Plop, plop. Uma pilha de TNT foi colocada de forma não científica em ambos os lados do muro. À medida que a pederneira e o aço fascavam, eles começaram a brilhar e a cair. Levi recuou rapidamente alguns passos, correndo em direção à saída do túnel. Assim que os orcs pensaram que finalmente tinham virado o jogo e assustado o poderoso humano, explosões repentinas soaram, e o meio do túnel foi destruído em uma grande cratera. Com o terreno destruído, o exército que vinha atrás também foi afetado e interrompeu temporariamente seu avanço. Aproveitando essa breve brecha, Levi rapidamente colocou blocos para subir até o teto do túnel e despejou vários baldes de lava em cima. Assim se formou uma parede de lava. O único caminho restante para dentro das muralhas estava agora bloqueado. Ele conseguiu. Na retaguarda do campo de batalha, o atento Bilbo foi o primeiro a ver o brilho vermelho e nebuloso da lava emanando do túnel. Não, eu diria que ele terminou o trabalho, corrigiu Gandalf. Contra-ataque. Com o ponto de marcha do inimigo bloqueado, o campo de batalha dentro dos muros agora continha apenas essas forças de vanguarda, além dos inimigos existentes. Eles só precisavam eliminá-los para se concentrarem inteiramente na onda de tropas do lado de fora dos muros. Os líderes ergueram suas armas, liderando seus exércitos para cercar de ambos os lados. Levi colocou mais alguns blocos para selar a entrada do túnel e rapidamente voou para se juntar à batalha. Espere por mim. Deixe-me farmar algumas esferas de habilidade. A lenda da natureza selvagem começou a massacrar novamente. A vanguarda orc resistiu com dificuldade, incapaz de ir a qualquer lugar dentro do cerco, e estava bastante miserável. Se fosse em qualquer outro momento, eles já teriam entrado em colapso há muito tempo. Mas desta vez, os orcs agiram de forma contrária à sua natureza, continuando a atacar mesmo quando as baixas ultrapassaram a metade. O moral dos anões estava excepcionalmente alto, em parte porque tinham rixas sangrentas com os orcs e em parte porque tinham líderes poderosos os apoiando. Mas essa afirmação se aplicava igualmente ao lado dos orcs. Vinganças sangrentas e líderes. Eles também tinham isso. Zumbido. Sinais de bandeira foram enviados. Azog furioso quebrou uma pedra e mudou suas ordens. Era ele de novo. Mesmo àquela distância, do outro lado da montanha, ele conseguia reconhecer aquela figura negra. Era Levi, como um fantasma persistente. Essa situação de ser frustrado a todo momento deve ser obra de Levi. De qualquer forma, sempre que algo dava errado, culpar aquele humano nunca era errado. Atravessem as paredes. Mais de uma dúzia de bestas de cerco estavam à distância ajustando seus ângulos. Uma pilha de orcs transportava materiais de pedra atarefadamente com dificuldade para carregá-los. Fogo! Uau! Enormes blocos de pedra com 2 a 3 metros de diâmetro foram arremessados para o alto, quebrando o ar e batendo com força contra as paredes lisas à frente. No entanto, as paredes não desabaram e racharam como esperado. Em vez disso, onde foram atingidas, uma pilha de blocos caiu, uma rodada de pedras pesadas, e apenas a camada superficial foi arrancada. Azog ficou boquiaberto, um tanto atordoado. Havia algo errado com essas paredes. Ainda era Dali? Nem a Cidade Branca era tão robusta. O que está acontecendo? Ao lado dele, seu tenente Bolg agarrou com raiva um pequeno batedor orc e o levantou. Eu vim aqui há alguns dias e não havia essas paredes. Gaguejou o batedor. Se você ousar dizer uma palavra falsa, garanto que cada pedaço do seu corpo acabará na barriga de um varg diferente.
Isso assustou o escoteiro e o deixou sem palavras. O que ele diz pode ser verdade, Azong falou. É o nosso grande inimigo, aquele mago das terras selvagens que é muito bom em manipular blocos. Levi Stonecraft. Bolg jogou o batedor no chão e ficou na beira da plataforma de comando olhando para baixo. Estou muito interessado nele. A massa na mão deste tenente estava ansiosa para prová-la. Mas Azog não respondeu a essa declaração dizendo em vez disso, vai e forme um esquadrão, de preferência com muitos arqueiros. Ele tinha visto a postura de voo do grande inimigo no ar. Sim, Bolt saiu temporariamente para organizar os soldados. As trompas dos orcs soaram. Azog acionou o mecanismo novamente, enviando sinais de bandeira. Os orcs que receberam ordens rapidamente se concentraram diante de Dali. Bestas de cerco, ataquem. Rugido. Um troll de 7 a 8 metros de altura com uma pedra cônica na cabeça avançou ferozmente em direção às paredes. Caçadores, guardas florestais e arqueiros da cidade do lago nas muralhas concentraram fogo nele, mas mal conseguiam penetrar sua pele. Baque! Ouviu-se um estrondo tremendo. Uma camada da base da parede foi arrancada com sucesso. Seja física ou mentalmente, essa parede era muito problemática para os orcs. Qualquer outra parede mais fina teria desabado após tal golpe. Continue, Azong deu ordens impiedosas. Um troll pegou um ariete para continuar o ataque em revezamento. Orcs se reuniram atrás, prontos para atacar e massacrar assim que a muralha fosse rompida. Entretanto, o que eles não sabiam era que conforme o ataque prosseguia, golems de ferro foram atraídos, não mais patrulhando sem rumo, mas esperando atrás do muro. Naquele momento, no arsenal empoeirado de Dali, Bard estava nervosamente organizando o pessoal e providenciando abrigo para os moradores da cidade. Levem todos! Todos capazes de lutar, peguem armas e vistam armaduras. Como uma cidade que já fora próspera por muito tempo, as reservas de armas e armaduras de Dali eram, na verdade, bastante abundantes. Só que essas coisas eram inúteis contra dragões, então, depois que a cidade foi destruída, elas foram deixadas ali. E como havia um dragão entrincheirado nas proximidades, nem pessoas nem orcs ousaram pegá-lo ao longo dos anos. Agora desembainhadas novamente, aquelas espadas e lanças ainda estavam afiadas. Todas as forças de combate aos muros. Mulheres, idosos e crianças, retirem-se para lugares seguros. Sob os arranjos de Bard, as pessoas rapidamente realizavam suas tarefas. De repente Bard agarrou uma mulher com o peito bem cheio que estava fazendo barulhos metálicos. Ai meu Deus! O que você está fazendo? Vou para um lugar seguro, gritou a mulher em voz alta, mas sem ousar olhar para cima. Alfrido. Bard ficou chocado com a falta de vergonha desse sujeito. Ele arrancou as moedas de ouro que Alfrid tinha guardado no peito e as jogou para o lado, agarrando seu colarinho. Eu disse que os homens vão para a frente de batalha para lutar. Você não ouviu? Senhor, vamos conversar educadamente. Eu vou. Bard o empurrou e enfiou uma espada em suas mãos. Não me deixe ver você atrás. Alfred cerrou os dentes e trêmulo, seguiu a força principal adiante, olhando para trás a cada 3 passos. Ranger. Nesse momento, o portão traseiro voltado para Erebor se abriu repentinamente. 2 exércitos invadiram a cidade rápida e ordenadamente, em direção aos altos muros de ambos os lados. Elfos e anões. Terminamos de expulsar os orcs de dentro das muralhas. Como está a situação aqui? Tranduil se aproximou de Bard para perguntar sobre a situação. Eles não podem atravessar as paredes por enquanto. Bard olhou para aquelas paredes imponentes e sólidas, depois para os golems de ferro agrupados ali perto. Uma forte sensação de segurança surgiu em seu coração. Com essa configuração, mesmo que as paredes fossem quebradas, nada aconteceria. Além disso, eles não conseguiriam passar de qualquer maneira. Ei! Enquanto os dois conversavam, Dan subitamente montou em seu javali e disse a Tranduil, mande seu exército para o outro lado. Deixe o lado com escadas largas para mim, ou não conseguiremos levar nossas balistas. Tranduil acenou um tanto desamparadamente para suas tropas atrás dele, trocando de direção com os anões. Seguindo de perto, Thorin liderou os membros da expedição. Ele olhou para cima e fez contato visual com Tranduil por vários segundos. Mas antes que Tranduil pudesse dizer qualquer coisa, Thorin falou primeiro. Depois disso, gostaria de convidar o rei da floresta para Erebor para conversarmos. Eu aceito. Tranduil levantou a cabeça orgulhosamente, olhando para Thorin. Mas essa atitude arrogante raramente deixava de irritar Thorin. O rei lúcido apenas assentiu e liderou seus companheiros para seguir o exército anão pelas muralhas. Nesse momento Levi e Gandalf chegaram atrasados, vendo os 2 exércitos mudando de direção. Espere por mim. Não é necessário. Plop, plop. Levi imediatamente construiu alguns degraus de pedra, alargando ambas as escadas em vários blocos. Incrível! Isso é muito mais prático que a magia de Gandalf. Dá se virou e exclamou espantado, chamando os anões para moverem as balistas pelas paredes. O rosto de Gandalf endureceu. Este senhor das colinas de ferro foi um tanto indelicado. Deixem esses grandões provarem nosso poder. Não errem, rapazes, gritaram os anões ruidosamente. O experiente Balin foi o primeiro a operar uma balista. Baque! Uma flecha pesada especial que girava rapidamente fez um arco alto e atingiu com força um troll que avançava de lado, fazendo-o rolar para o lado imóvel por um longo tempo. Haha, o velho guerreiro riu com vontade. Fogo! Uau! Várias outras balistas foram trazidas, todas disparando flechas pesadas e giratórias que atingiram as formações orcs, momentaneamente magníficas.
Ninguém se mova, gritou com raiva o sublíder orc que comandava as linhas de frente, mantendo a formação. Entretanto, quando uma flecha pesada voou em sua direção e estava prestes a atingir o alvo, ele desviou para o lado e depois de um momento, levantou-se, fingindo que nada havia acontecido. O que vocês estão olhando? Cuidem da sua vida, o líder mostrou os dentes ferozmente. Os anões comemoravam nas muralhas, continuando a disparar flechas pesadas. Deixem esses bastardos provarem nosso poder. Além dos anões, os elfos também estavam se esforçando. Comparados às armas pesadas e rudimentares dos anões, os arcos dos elfos eram mais flexíveis e precisos. Solto. Uma saraivada e uma grande quantidade de orcs caiu. Notavelmente, alguns dos trolls menores também caíram, cada um com pelo menos uma dúzia de flechas cravadas neles. Quando a qualidade não bastava, a quantidade compensava. Esse era o princípio. Caramba! Esperem um pouco mais. Deixem a vanguarda ou Log-High esperar. Deixem as feras irem primeiro, com a cobertura dos arqueiros. Azong olhou atentamente para a situação do campo de batalha e iniciou um modo de ataque total. Todos os animais grandes o suficiente para danificar as muralhas estavam equipados com equipamentos de cerco com apoio logístico, conduzindo onda após onda de impactos nas muralhas. As flechas dos elfos tilintavam contra os cones de cerco que as feras carregavam. Algumas flechas em ângulos delicados atingiram seus corpos, mas dificilmente causaram dano efetivo. Essas feras sempre podiam avançar sob a chuva de flechas para desferir golpes pesados nas paredes. Machados de anões, fogo. Uau! Pesados dardos de balista trovejaram. Vanguarda! Azong deu o comando. Os Olog-Hai, totalmente blindados que aguardavam na reserva, avançaram imediatamente, usando seus corpos e armaduras para bloquear a força flecha pesada chamada Machado Anão para as feras de cerco. Eles foram repelidos apenas alguns metros antes de se levantarem, aparentemente lesos. Catapultas, fogo, estrondo. Do lado dos orcs, mais de uma dúzia de enormes blocos de pedra foram arremessados para o alto. Vários atingiram o topo das muralhas, destruindo a cobertura e expondo os soldados que estavam atrás. Isso incluía Balin, que estava operando uma balista. Se não fosse pelas paredes que Levi construiu serem muito resistentes, aquele bloco de pedra definitivamente o teria derrubado junto com sua balista depois de destruir a cobertura. Isso realmente o chocou bastante. Protejam-se. Estrondo, estrondo. Pedregulhos continuavam chegando, bombardeando as partes superiores e inferiores das paredes, derrubando camadas de paralelepípedos. Do outro lado, o corpo de arqueiros orcs emergiu gradualmente dos túneis, reunindo-se para atirar livremente nas paredes. Talvez não seja muito preciso, mas a quantidade compensa tudo. As feras de cerco atacaram novamente, fazendo as paredes tremerem. Levi, vendo a situação piorar, Thorin correu para perto de Levi e disse rapidamente: "Você pode me ajudar a cavar um buraco no meio da parede? Grande o suficiente para eu pular nessa coisa? Eu vou dar um jeito nisso." Antes que Levi pudesse falar, Kili foi o primeiro a objetar: "Muito perigoso, Thorin. Eu vou com você." "Eu também." Feliz seguiu rapidamente. "O sangue real deve ser preservado. Você ainda é jovem." Embora o Thorin atual parecesse fisicamente robusto com cabelos pretos, ele era na verdade mais velho que Balin, cujo cabelo e barba eram completamente brancos. "Não precisa." As palavras casuais de Levi interromperam o momento emocional dos três. Clique. O mecanismo foi ativado. Assim que a besta de cerco alcançou a muralha, sentiu o chão ceder sob ela. O grande portão, que jazia horizontalmente no chão, retraiu-se instantaneamente sob a ação mecânica, revelando a lava incandescente abaixo. A velocidade era tão alta que não houve tempo para reagir. Só então os orcs perceberam que não era piso, mas algum tipo de portão. Rugido. A fera caiu no poço de lava. Seus gritos eram de cortar o coração, ecoando pelo vale, mas logo silenciou. O rosto de Azong ficou feio. Transportem materiais de construção, preencham as estradas, evitem áreas anormais no terreno e ataquem de várias direções. Ele emitiu novas ordens. Enquanto os comandos de Azong eram transmitidos nas paredes, Levi chamou Bard. "Reúna um grupo de arqueiros. Aliás, chame todos eles. Vou te dar umas coisas boas." "Que coisas?" "Bestas e fogos de artifício." Bard pareceu confuso. "Disparar fogos de artifício. Basta chamar as pessoas e você verá." Logo todo o povo da cidade do lago capaz de usar arcos e bestas se reuniu diante de Levi. Levi olhou para seu inventário de materiais e ficou em silêncio por um momento. "Na verdade, não precisamos de tantos. Guarde 100 com a melhor mira. O resto pode voltar." Plop. Uma mesa de trabalho foi colocada no chão. Ferro, madeira e cordas foram consumidos em grandes quantidades enquanto bestas eram distribuídas uma após a outra para centenas de pessoas alinhadas ordenadamente. Depois de distribuir as bestas, Levi criou uma grande pilha de fogos de artifício de múltiplas explosões no local, tirando-os de seu inventário e empilhando-os ao lado. "Esta é a sua munição. Experimente." "Bard, você vai primeiro." "Isso realmente vai funcionar?" Embora fosse bastante habilidoso com arcos, Bard também sabia alguma coisa sobre bestas. Mas ainda assim, fogos de artifício disparados como flechas. Embora não entendesse diante de Levi, Bard teve que abandonar o bom senso e tentar carregar fogos de artifício na besta como se fossem flechas. Clique. Surpreendentemente, realmente funcionou. "Muito bem. Você aprendeu a carregar. Agora diga aos moradores da cidade como usar isso e lidere-os para bombardear os orcs."
Um momento depois, um grupo de tropas de bestas humanas apareceu nas paredes. Gandalf se virou para olhar, vendo Bard e Levi liderando-os, e parou de prestar atenção. Gandalf olhou novamente. Fogos de artifício? Mire, atire. Levi gritou alto, assumindo a liderança. Uau! Ouviram-se sons intensos de fogos de artifício. Mais de 100 fogos de artifício foram disparados, voando direto em direção aos orcs e feras reunidos perto das muralhas. Estrondo, estrondo. Com a explosão dos fogos de artifício, os orcs próximos foram miseravelmente jogados para longe, com suas armaduras enegrecidas. Os trolls à frente pareciam sofrer golpes pesados, com 2 ou 3 caindo imediatamente. O que era aquilo mesmo? Mais de 100 bruxos lançando magia de explosão? Azog estava suando muito. O que restava para lutar? Não. De repente, ele viu um fogo de artifício explodir no ar antes de atingir seu alvo. Essa coisa tem alcance limitado. Recue em 100 metros. Os sinais de bandeira foram emitidos. As formações orcs recuaram imediatamente. Muito problemático. Observando os sinais de bandeira em constante mudança em Ravenhill, Levi pensou por um momento e equipou seu élitro. O que você vai fazer? Tendo passado tanto tempo perto de Levi, Gandalf se familiarizou com este item. Ele sabia que sempre que Levi equipava os élitros, ele definitivamente estava indo para algum lugar distante. Decapitação. Decapitação? Uau! Levi saltou das muralhas e imediatamente voou para o alto. O exército de arqueiros orcs disparou rapidamente saraivadas para cima, mas apenas algumas flechas o atingiram de raspão. Mas ainda doeu bastante. Levi fez uma careta. Quando equipado com élitros, ele não podia usar armadura de peito ao mesmo tempo, e a armadura peitoral proporcionava a maior redução de dano de todas as peças. Retirá-la significava que até espadas comuns poderiam quebrar sua defesa. Imagine todas aquelas flechas. Uau! Em pouco tempo, Levi já havia subido alto no céu, fora do alcance dos arqueiros terrestres. Só então ele teve tempo de observar todo o campo de batalha. Ele viu que do lado de fora das muralhas, na orla da mata, orcs e vargs se estendiam até onde a vista alcançava. Olhando para a esquerda e para a direita havia feras de cerco empoleiradas nas encostas altas, atacando ferozmente as muralhas. Inacreditável! Levi realmente não conseguia imaginar como, em uma linha do tempo sem ele, com tamanha disparidade no poder de combate. Contando com apenas 500 anões de elite e mais 3.000 elfos, eles poderiam realmente vencer. Parecia que a chave ainda era a decapitação. Levi olhou para a localização de Azog, que também era onde ficava o posto de comando, Ravenhill. Enormes bandos de morcegos circulavam como nuvens escuras acima daquela torre de vigia, bloqueando a luz do sol. Eles também esconderam a situação abaixo. Levi silenciosamente guardou sua pérola do Ender. Isso definitivamente acertaria os morcegos. Essa densidade não poderia ser eliminada com bestas de fogos de artifício. Seria necessário que Gandalf lançasse um feitiço poderoso. Mas embora houvesse muitos morcegos, essas criaturas quase não tinham capacidade ofensiva. Eram apenas atmosferas de campo de batalha, usadas para criar um clima sombrio. Então, ignore os morcegos e ataque diretamente? Mas por que, com mais de 100 arqueiros cercando a plataforma de comando, esse cara poderia ser tão covarde? Uau! Levi voou de volta para a cidade e imediatamente disse: Gandalf, você pode espantar esses morcegos? Deixe-me ver. Gandalf olhou para o horizonte. Que tal você me mandar embora? Levi deu uma palmada no rosto. Isso realmente era pedir demais. Uma fera de cerco avançou em direção às muralhas novamente sob uma chuva de flechas. Gandalf ergueu seu cajado, planejando usar algum meio para afastá-la e mostrar que não era completamente inútil. Mas Levi atirou uma flecha primeiro, incendiando-a. A fera imediatamente caiu no chão rolando, jogando para longe seu cone de cerco. Certo, ótimo. Gandalf assentiu, sentindo o que Radagast sentiu quando foi expulso por ele em Dol Guldur. Você é capaz, você pode lutar, menosprezando o meu pouco poder de combate, hein? A situação não é muito boa. De pé nas muralhas, Levi olhou novamente para o horizonte. Olhando ao longe, ele viu orcs bem organizados se movendo lentamente pelas planícies, com outro grande exército reforçando na retaguarda. Eram orcs das Montanhas Sombrias. Eles até tinham reforços. Muitos. Até Levi se sentiu um pouco incomodado agora. Se isso estivesse em um jogo, o computador estaria fumando por causa do lag. Quantos recursos de renderização isso exigiria? Um momento depois, nos altos muros, comandantes de várias facções se reuniam, olhando seriamente para a cena lá fora, todos perdidos em pensamentos. Embora não tenha havido praticamente nenhuma vítima até agora, essa situação também não pode ser considerada boa. Ah, que venham todos. Posso guardar esta muralha até morrer de velhice. Os anões estavam bastante otimistas. A solidez demonstrada pela muralha lhes dera uma confiança considerável. Morrer de velhice. Thranduil balançou a cabeça. Se ele tivesse que guardar esse muro até morrer de velhice, teria que esperar até o fim do mundo. Precisamos pensar em algumas soluções. Thorin era obviamente um dos anões mais pensativos. Enquanto os outros faziam barulho, apenas ele permanecia em silêncio. Bard também não tinha boas ideias, apenas recarregava silenciosamente sua besta de fogos de artifício e mirava abaixo em busca de oportunidades de atirar. Baque.
Durante um momento de silêncio, vibrações repentinas vieram de várias direções simultaneamente, algumas distantes e outras próximas. Bestas de cerco. Elas estavam começando a tentar ataques dispersos, especialmente visando áreas onde o terreno parecia menos anormal. Pedregulhos e cones de cerco surgiram um após o outro. Uau! Um bloco de pedra foi atirado em direção ao portão principal. Enquanto todos discutiam, Levi de repente agarrou Bilbo e o empurrou alguns passos para o lado. Levi? Bilbo gritou confuso. O bloco de pedra passou inesperadamente. Levi ergueu o escudo para tentar bloqueá-lo, mas depois de segurar por um instante, o escudo se quebrou com um baque e entrou em recarga. Então ele foi arremessado diretamente contra as ruínas abaixo da muralha, perdendo 7 ou 8 pontos de vida. Este golpe teve metade do poder do ataque normal de Sauron. Não pergunte por que ele encarou de frente em vez de se esquivar. A resposta foi a curiosidade. De qualquer forma, isso estava dentro do seu próprio território. Ele podia desperdiçar o quanto quisesse. Levi. Várias pessoas gritaram simultaneamente. Que a bênção dos Valar os proteja. Isso assustou Thranduil tanto que ele começou a rezar. Gandalf pulou imediatamente e Thorin e Baad também desceram rapidamente. Bilbo, que estava em pé na muralha, sentiu o coração disparar e congelou, mal acreditando no que acabará de acontecer. Não. Se Levi não o tivesse puxado de lado naquele momento, ele poderia ter se transformado em uma panqueca de hobbit. Está tudo bem, não se preocupe. Eu só estava curioso e queria testar o quão poderosa aquela coisa era. Levi limpou a sujeira inexistente e, sob os olhares atônitos de todos, escalou o muro novamente para voltar à reunião. Ele não morreu por causa disso? No ponto mais alto de Ravenil, Azog, que tinha visto cada detalhe do campo de batalha claramente, começou a entrar em pânico. Aquela pedra tinha sido mirada especificamente por ordem dele. Não enfrentem os ataques de Levi Stonecraft de frente. Seus ataques certamente se conectarão e carregarão fogo. Suas chamas se extinguirão imediatamente ao encontrarem água. Unidades de logística devem estar prontas para transportar água para as linhas de frente, onde quer que Levi esteja. Não se aproxime dos portões de ferro caídos no chão. Eles podem se abrir a qualquer momento, revelando armadilhas de lava abaixo. Antes que as muralhas sejam rompidas, a infantaria não deve se aproximar a menos de 100 metros delas. Suas tropas de besta dispararão explosivos de curto alcance. Mesmo que surjam buracos nas paredes, elas não desabarão. Elas só podem ser destruídas aos poucos. Levi Stonecraft sabe voar. Os arqueiros devem estar posicionados o tempo todo, e os bandos de morcegos devem se concentrar em cobrir sua posição para evitar interferência aérea. Esses fluxos de lava quadrados. Se você usar algo maior para bloquear a fonte, a lava que flui ao redor desaparecerá lentamente. Há um tipo de bloco vermelho que cai e explode segundos depois de começar a brilhar. Qualquer unidade, exceto feras e trolls, certamente morrerá. Além disso, Levi Stonecraft parece ser imortal. Azog numerou a experiência acumulada nessas rodadas de ataques, com o coração entorpecido. Este comandante orc foi forçado por Levi a desenvolver o pensamento Minecraft, começando a encontrar soluções de acordo com suas regras. Algum senso comum havia se tornado inválido ali. Eles tiveram que começar a procurar novos padrões. Era preciso dizer que forçar um orc a pensar tanto com seu cérebro violento e sanguinário faria com que até mesmo anões achassem isso um tanto extremo. Depois de resumir os padrões, Azog olhou silenciosamente para o canto da parede onde suas forças estavam concentradas. Esta foi definitivamente a batalha mais difícil de sua vida. Até mesmo a grande batalha decisiva contra todos os anões Durin, um século atrás, havia sido mais fácil do que esta. Mas o problema era que o inimigo também não tinha muita gente. No total não eram nem 5.000. Você precisava saber que atualmente em campo, seu lado havia reunido a maioria das forças de elite de Moria e das Montanhas Sombrias, além de um grande número de feras de guerra fornecidas pelo Lorde das Trevas. Pode-se dizer que até mesmo a atual Mordor teria dificuldade em formar um exército com essa configuração. Embora fosse bastante comum na Primeira Era, guerreiros tão fortes quanto Levi não eram inéditos naquela época. Ou melhor, elas não só existiam, como eram muitas. Mas, correspondentemente, o lado atacante também contava com muitos Balrogs. Um deles poderia derrotar um exército inteiro. Azog queria perguntar a Sauron se ele ainda tinha algum Balrog para lhe emprestar. Nosso ataque está em desvantagem, disse Bold por trás. Muitos dos seus ataques foram anulados. Não tenha pressa. Breve. Estrondo. Em um lugar onde uma poça de lava havia sido preenchida com muitas vidas de orcs, onde a lava derramada das paredes foi coberta por pedras atiradas, onde balistas, arcos, fogos de artifício e TNT foram bloqueados à força por uma fileira inteira de Olog-Hai totalmente blindados, além de bestas de guerra, usando suas vidas. Aquela muralha que fazia os orcs se desesperarem, finalmente mostrou uma pequena brecha sob o bombardeio concentrado de catapultas e a rotação desesperada de bestas de cerco. Para abrir tal brecha, eles quase exauriram aquelas feras de elite. Ha. Matem. Azog riu muito e imediatamente puxou as bandeiras de sinalização, declarando o ataque. Zumbido. A trombeta de ataque do general orc soou. Os orcs avidamente invadiram aquela pequena abertura. Finalmente atravessei essa maldita parede. Mas depois de entrarem, eles ficaram confusos novamente. Onde estavam aqueles elfos, anões e humanos? Por que eles não estavam descendo para morrer?
Eles estavam com medo? Logo, essa pergunta foi respondida. Clang, clang. Massas densas de golems de ferro o cercavam, atacando ferozmente essas vanguardas. Baque e clangor. Desde que o primeiro orc foi lançado para longe, esse ímpeto não pôde ser interrompido. Mais e mais orcs gritavam enquanto voavam para o céu, e então caíam como gotas de chuva. Aqueles golems de ferro eram como cardumes de tubarões que sentiram cheiro de sangue, todos avançando, usando seus corpos para bloquear essa lacuna e fazendo os orcs voarem um após o outro. Ataque da besta. Recebendo ordens, os poucos Olog-hai restantes rapidamente avançaram para uma queda de braço com os golems de ferro. Para os orcs, golems de ferro de 3 metros de altura eram pequenos gigantes imóveis. Entretanto, agora enfrentando os Olog-hai, que tinham no mínimo 4 a 5 metros de altura e eram cobertos por armaduras de aço, os golems de ferro se tornaram os pequenos. Estrondo. Ouviu-se o som de metal se chocando. Os Olog-hai brandiram martelos e clavas gigantes, varrendo grupos de golems de ferro a cada golpe. O ímpeto ao redor foi interrompido brevemente. Aproveitando o momento, a última fera de guerra restante também abriu a brecha e se abaixou para entrar na cidade. Com um único pisão, ele pressionou um golem de ferro na terra, causando muitas rachaduras em seu corpo. Morrer. Levi pulou do muro e enfiou sua espada no pescoço da fera, incendiando-a. Os anões da expedição o seguiram de perto, avançando destemidamente sob a liderança de Thorin. Alguns atacaram os tendões do calcanhar, outros esmagaram os dedos dos pés e outros ainda atiraram flechas em sua traseira. Por um momento deixaram a fera perturbada, sem saber onde atacar, mas logo não precisou mais pensar. Sob os golpes contínuos de Levi e dos anões, ele mal durou 10 segundos antes de cair no chão. Ele até deixou cair uma esfera de habilidade esquiva. Tenho que dizer que sou muito casca grossa. Estrondo. Depois de lidar com a fera que havia invadido, Levi imediatamente se voltou para os Olog-hai. Espada encontrou ferro. Muito difícil. Aquele Olog-hai fez as mãos de Levi ficarem dormentes. Cada um desses caras tinha armadura quase completa, e mesmo o que tinha menos vida tinha de 70 a 80 pontos de vida. Eram simplesmente pedaços de ferro ambulantes. Ainda mais ferro que golems de ferro. No entanto, seus números eram, no final das contas, muito poucos. Apenas 3 no total. Eles derrubaram apenas alguns golems de ferro quando atacaram pela primeira vez, mas foram rapidamente dominados por reforços e não conseguiram avançar nem recuar. Finalmente, depois de derrotar vários golems de ferro, eles foram massacrados até a morte. Ainda bem que essas coisas não têm altas taxas de produção. Levi suspirou um pouco. Se ao menos 100 ou 200 Olog-hai tivessem vindo na vanguarda para abrir caminho para o exército orc que vinha atrás, esses golems de ferro talvez não conseguissem detê-los. Os estoques de minerais da Montanha Solitária não eram abundantes. Levi havia invocado menos de 1000 golems de ferro antes de esgotar seus recursos. Mas usá-los para defender a cidade era suficiente. Eles poderiam lutar contra pelo menos 10 vezes mais orcs. Só que os orcs lá fora eram 10 vezes maiores que os golems de ferro. Que coisa estranha é essa mesmo? Azog estava começando a se sentir entorpecido. Mas se você acha que isso pode parar nosso exército, você está enganado. Ainda temos um exército que não foi mobilizado. Os sinais de bandeira foram emitidos novamente. Ataque de feras. Dos túneis cavados pelos vermes, massas densas de vargs emergiram, correndo rapidamente em direção à abertura. Este era outro exército que ainda não havia entrado em campo, os vargs. Antes que as paredes fossem quebradas, elas não tinham muita utilidade. Agora era a hora de brilharem. Por favor, não ataque. Levi rapidamente bloqueou a abertura na parede, com suor escorrendo de sua cabeça. Eu realmente sinto que essa dificuldade pode estar um pouco alta demais agora. Qual dificuldade? Gandalf perguntou enquanto matava os orcs restantes dentro do muro. Quero dizer, a dificuldade desta batalha. Por que eles são tão ferozes? Eles sempre foram assim. Não, quero dizer, esqueça. O quê? Agora Gandalf estava realmente confuso. Como ele era ainda mais enigmático do que ele mesmo. Decidi respeitar a mecânica, Levi disse de repente algo inexplicável. Capítulo 89. Tomando a iniciativa. Enfrentar um exército dessa magnitude era um verdadeiro teste de resistência. Em todo esse mundo só Levi ousaria jogar assim. Defender a cidade era definitivamente possível. Sobreviver aos orcs também era definitivamente possível. A julgar pelo estado dos exércitos aliados, eles estavam preparados para uma longa guerra. Sem escassez de comida ou água, um cerco prolongado inevitavelmente desgastaria o moral dos orcs. E daí se eles lutassem? Certamente seriam os orcs os primeiros a quebrar. Ainda assim, a ideia de uma batalha se arrastando por meses, ou até mesmo um ano, era angustiante. Levi não tinha certeza se mais acidentes aconteceriam se continuassem a prolongar a situação. Não, um acidente já havia acontecido. Olhando para o grupo de orcs à distância construindo grandes escadas de cerco, Levi suspirou novamente. Sempre sinto que a dificuldade dessa batalha é dinâmica. O que isso significa? Gandalf, segurando sua espada, abateu outro orc e então correu até a muralha da cidade para ficar com Levi. Isso significa que tudo isso tem que acabar. Depois que os anões também terminaram a luta e retornaram, os líderes se reuniram novamente na muralha principal da cidade. Nesse breve intervalo, Levi foi o primeiro a falar. Acho que não podemos prolongar isso por mais tempo. Ele apontou para o corpo de engenheiros orcs na retaguarda do exército orc. Eles estão construindo algo diferente.
Essas são grandes escadas de cerco. Thorin reconheceu os objetos com uma familiaridade sombria. Thranduil acrescentou. Esses orcs têm um talento inimaginável quando se trata de criar coisas para guerra e tortura. Eles nasceram para isso. Eles não conseguem se levantar. Bard gesticulou para a brigada de bestas de fogos de artifício atrás dele. Para cada uma dessas escadas que vier, podemos explodir uma. É verdade, mas não se esqueça de que os orcs são quase infinitos em número. Quantas vezes suas bestas podem disparar? Gandalf olhou para Bard e levantou a questão crucial. Bard olhou para Levi. Levi olhou para Thorin. Thorin olhou para a esquerda e para a direita e depois de um longo tempo, conseguiu dizer uma frase. Nossas reservas de pólvora nunca foram tão grandes para começar. Com o precedente de Levi, ele não ousava mais afirmar que qualquer recurso na Montanha Solitária era ilimitado. No entanto, naquela época em que armas de fogo eram apenas um hobby de nicho e bombas ainda não haviam sido inventadas, a demanda por pólvora não era grande. A pólvora armazenada nas oficinas para a fabricação de sinalizadores era quase todo o estoque da Montanha Solitária. Para ser mais claro, a pólvora nunca havia sido um recurso primário. Era um pequeno milagre que eles tivessem tanta pólvora. O que você planeja fazer? Gandalf perguntou a Levi. O mesmo plano de antes, decapitação. Os orcs eram caóticos por natureza. Sem um líder para suprimi-los, nem precisavam de um inimigo externo. Começavam a brigar entre si. Gandalf tinha profunda experiência nisso. O velho costumava usar isso para causar problemas nos acampamentos orcs. Depois de ser derrotado por tanto tempo, é hora de tomar a iniciativa. Se ele não causasse problemas, todo o seu equipamento seria um desperdício. No entanto, a segurança em Ravenil era um pouco rigorosa. O céu estava densamente guardado por morcegos e a plataforma de comando cercada por arqueiros. Sobrevoar com élitros era irreal. A rota aérea estava fora de questão. Atacar direto pelo chão também parecia difícil. Afinal, aquelas dezenas de milhares de orcs não ficariam parados assistindo. Mesmo que não revidassem, ficar ali parados bloquearia o caminho. Uma ideia surgiu quando Levi olhou para sua picareta. Cavar mais fundo deveria permitir que ele evitasse os vermes-homem. Então ele poderia lançar um ataque surpresa e certeiro vindo de baixo, o que certamente seria uma surpresa agradável para Zog. O tempo de escavação poderia ser um pouco longo, no entanto. Afinal, considerando a distância e a espessura da montanha, não seria um trabalho rápido. Também não havia certeza se ele conseguiria cavar com precisão, já que não tinha um mapa 3D. Nós podemos cobrir você. Vendo Levi perdido em pensamentos, Dain de repente se aproximou, apontou para baixo da muralha da cidade e disse a ele. Está vendo aquelas carruagens? Posso garantir que a capacidade delas de atravessar o campo de batalha está além da sua imaginação. Além daqueles gigantes, nada pode detê-las. Eles não têm tantos colossos agora, observou Levi. As bestas de cerco já haviam sido quase todas consumidas durante o ataque anterior. Meus rapazes podem te acompanhar até as ruínas no sopé da montanha. Depois disso, acredito que você consegue lidar com isso. Durante a limpeza dentro das muralhas, o Senhor das Colinas de Ferro testemunhou a postura de combate de Levi, que varria grandes áreas de uma só vez. Aquela armadura também era impenetrável, tanto que Dain quis desmontá-la só para estudar o material. Mas deixando isso de lado, o importante era que tanto Dain quanto seu martelo acreditavam que Levi conseguiria. Deixe-me participar, Thorin falou de repente. Ele jamais deixaria de abater Azog. Nós iremos juntos. Vendo que o rei iria atacar pessoalmente, Keli e Feli trocaram um olhar e imediatamente disseram, contem conosco. E nós, podemos ser os condutores das bigas. Os outros anões da companhia deram um passo à frente. Tendo passado por muitas batalhas, eles provaram ser a elite entre os anões, qualificados para assumir pesadas responsabilidades. Balin sorriu e disse, embora eu seja velho, minhas habilidades não enferrujaram. Não vou desperdiçar uma única flecha de besta. Muito bom, cheio de espírito. Embora um tanto surpreso, Levi decidiu aceitar a proposta. Parecia destinada ao sucesso. Ele assentiu, olhando para Gandalf, que lhe lançou um olhar tranquilizador. Deixe a muralha da cidade comigo. Se mais monstros aparecerem, eu dou um jeito. Você pode ir embora em paz. Tudo bem. Um plano de batalha simples foi então decidido. Thranduil, Bard, Da e Gandalf seriam responsáveis por defender a cidade e fornecer cobertura. Levi, Thorin e os membros da companhia, juntamente com o esquadrão anão de corte de campo de batalha, tomariam a iniciativa de executar o ataque de decapitação. Assim que todos estavam prontos com flechas de besta e munição embaladas e prestes a partir, uma voz soou atrás deles. E eu? Era Bilbo. Isso divertiu Thorin. Ele imediatamente pulou da carruagem e caminhou seriamente até Bilbo. Mestre Bolseiro, isso não é algo em que você pode se envolver. Como hobbit, você se adapta melhor a um jardim à tarde, uma poltrona e um escritório aconchegante, não a um campo de batalha cheio de perigos, onde você pode perder sua vida a qualquer momento. Bilbo abriu a boca sem saber o que dizer. Adeus por enquanto. Nos encontraremos novamente. Eu posso ajudar, acredite em mim. Bilbo os perseguiu teimosamente, mas foi parado por Gandalf ao lado. Bilbo, nunca duvidei da sua coragem, mas você sabe o que isso significa lá fora? Significa guerra, sangue e morte. Você já fez o suficiente, sério. Fique aqui agora. O que mais precisamos é confiar em nossos amigos. Ei, você! Gandalf apontou para o soldado mais próximo, que parecia um tanto tímido, e disse-lhe, cuide deste hobbit para mim. Não o deixe sair. Sim, mestre mago. Prometo que farei um bom trabalho.
O soldado humano correu rapidamente. Por algum motivo manteve a cabeça baixa sem mostrar o rosto, como se tivesse medo de ser visto. O velho Gandalf não prestou muita atenção a isso. Depois de dar suas instruções, retornou à muralha da cidade, franzindo a testa enquanto olhava para o céu, aparentemente esperando por algo. O breve interlúdio passou rápido. No portão da cidade, as carruagens estavam prontas na retaguarda. Os soldados na muralha seguravam as alavancas, olhando fixamente para as pessoas abaixo. Filhos de Durin, Thorin desembainhou a espada e gritou para os membros da companhia e para o pelotão de anões que cortava o campo de batalha ao seu lado. Ataquem comigo. Colidir. A alavanca foi puxada, o portão da cidade se abriu e 5 carros de assalto ameaçadores, com um brilho metálico, avançaram um após o outro. Cada um estava equipado com uma poderosa besta automática perfurante. Nas batalhas defensivas anteriores, essas grandes armas não haviam sido utilizadas. Agora era a hora de mostrar seu poder. Seguindo as carruagens, uma tropa de cavalaria de cabras anãs avançou com passos pesados e estrondosos. Cada anão naquela tropa de cavalaria era uma elite das elites, escolhido a dedo por Dan, cujos escudos eram os mais manchados de sangue e cujos chifres de cabra eram os mais resistentes. Cerquem-nos! Azog deu a ordem furiosamente de Ravenil. Em vez de defender sua cidade fortificada, esses tolos ousaram atacar e encontrar a morte? Não tinham visto quantas tropas estavam lá fora? Quem lhes deu coragem? Capítulo 90. Reforços inesperados. Sob o comando de Azog, a primeira fila de orcs ergueu seus escudos e apontou suas lanças em direção às carruagens e cavaleiros que atacavam, formando uma linha defensiva eriçada. Entretanto, seja pelo equipamento dos anões ou pelos métodos de Levi, eles sempre conseguiam destruir a imaginação dos orcs. Uma flecha de besta de fogo de artifício foi disparada com um assobio agudo, abrindo uma pequena brecha na formação orc. O fogo de artifício, carregado com 7 estrelas de fogo de artifício, causou mais de 10 pontos de dano, e sua força explosiva arrancou os escudos das mãos de vários orcs, deixando-os atordoados e desorientados. Seguindo de perto vinha a cavalaria de carneiros dos anões. Os chifres dos carneiros eram grandes, curvos e excepcionalmente duros como escudos vivos. Ao contrário da cavalaria montada a cavalo, mesmo que atacasse diretamente as lanças, os primeiros a sofrer provavelmente seriam os oponentes. Afinal, aquela era uma cavalaria capaz de romper até mesmo as paredes de escudos élficos. Esses orcs magros tinham ainda menos chance. Com um estrondo estrondoso, a cavalaria de carneiros avançou contra a formação do exército, fazendo os orcs voarem e caírem. Logo atrás, vinham carruagens também puxadas por carneiros de chifres grandes. 5 bigas avançaram em direção à formação, uma após a outra. Os carneiros que as puxavam abaixaram a cabeça na linha de frente, fazendo uma fileira inteira de orcs voar com um grande estrondo. As rodas rolavam ruidosamente sobre os orcs caídos no chão sem qualquer hesitação. As lâminas afiadas de liga metálica nas laterais das rodas giravam em alta velocidade enquanto as bigas avançavam, cortando ao meio os orcs que tentavam invadir os lados. Tanto o corpo quanto a armadura deixando um rastro horrível de sangue. Uma formação inteira do exército foi então dividida ao meio, abrindo um caminho largo e sangrento de carne. O caminho era tão largo quanto as próprias carruagens. Levi olhou para trás, para o dispositivo giratório em forma de foice nas rodas traseiras da carruagem, e em silêncio, fez uma comparação. Ele fez uma anotação mental para nunca chegar perto daquelas coisas. O poder da tecnologia era simplesmente formidável. Sob o comando da cavalaria e das carruagens anãs, a vanguarda enviada para bloqueá-los logo encontrou o desastre. Um grande número foi atropelado, e o chão estava coberto de cadáveres mutilados de orcs. A formação era há muito tempo impossível de manter. Aquelas 5 carruagens de corte haviam desmembrado diretamente toda a linha de infantaria que ousou bloqueá-los, tornando impossível a reorganização. Bestas gigantes. Azog ordenou. Unidades especiais tinham que ser usadas contra unidades especiais. Essas carruagens podiam ser ferozes contra a infantaria, mas enviar uma fera gigante podia derrubá-los com um único golpe. Nossas feras gigantes sofreram pesadas perdas, Bolgo lembrou do lado. Durante o cerco para combater os vários métodos de Levi, aqueles animais gigantes com as peles mais grossas, os corpos maiores e a maior resistência quase todos pereceram. Agora só restam alguns trolls. Nem mesmo Olog Rai. Então envie-os rapidamente. Clank, clank. Os orcs na linha de frente rapidamente se moveram para o lado para dar passagem aos trolls. Comparados às feras gigantes, eles podiam ser um pouco inferiores, mas ainda tinham força para lidar com as carruagens. Se pudessem aproveitar a oportunidade. Uma flecha de fogo de artifício foi disparada do arco de Levi, incendiando o troll da frente. As chamas queimavam, e nem mesmo rolar no chão conseguia apagá-las. Contanto que o alvo não fosse imune ao fogo, ele queimaria por vários segundos. Os orcs na retaguarda rapidamente jogaram água no troll caído para apagar as chamas. Mas enquanto atuavam, Levi não estava parado, e os anões certamente não estavam apenas observando. Nem as flechas de fogo de Levi nem as bestas giratórias e perfurantes de armaduras das carruagens eram apenas um espetáculo. Diante dos grossos dardos de aço disparados continuamente pelos anões, até mesmo o papel de Levi parecia diminuir. Cada um desses dardos podia perfurar a pele dos trolls e se cravar profundamente em seus corpos.
Sob o fogo de cobertura de 5 bestas de repetição, o ataque dos Trolls foi rapidamente neutralizado. Eles não conseguiram tocar em uma única carruagem antes de morrerem. Droga! Azog observava frustrado as carruagens e a cavalaria se aproximando. Como ele não conseguia ver a intenção de Levi e dos outros? Se ele ainda tivesse feras gigantes, apenas uma, ele só precisava de uma para neutralizar completamente aquelas carroças de guerra. Ou mesmo sem feras gigantes, Olog-Hai serviria. Infelizmente, tanto as feras gigantes quanto os Olog-Hai haviam sido enviados para atacar a fortaleza na operação anterior. Após a brecha na muralha da fortaleza, os poucos remanescentes foram avidamente enviados para atuar como vanguarda e abrir caminho. Assim que entraram, não houve mais som, nem mesmo uma ondulação. Agora, as únicas unidades grandes que restavam eram os trabucos nos flancos, mas eles não foram projetados para as linhas de frente, eram unidades de apoio. O inimigo não deve ter permissão para se aproximar. Enviem os Vargs contra eles. Azog imediatamente ativou seu plano reserva. A bandeira de sinalização foi agitada, e Vargs surgiram de ambos os flancos. Isso é um pouco problemático, resmungou Thorin. Comparados aos Trolls, os Vargs eram muito mais frágeis, uma flecha podia derrubá-los, mas sua força residia em sua grande quantidade e extrema mobilidade. Além disso, esses Vargs eram inimigos naturais dos carneiros. Ao se aproximarem, os carneiros da frente podiam não conseguir resistir, e as carruagens quebravam e ficavam inoperantes. Preparem-se para o combate. Vendo a situação se agravar, Thorin imediatamente se posicionou à frente da carruagem e gritou. Provavelmente teriam que lutar a pé em seguida. Balin operava a besta de repetição, atirando freneticamente nos Vargs enquanto virava a cabeça para perguntar. Levi, você tem algum outro truque? Como aquela tempestade mágica que Gandalf usou em Goblin Town, que tal você lançar um também? Em vez de contar comigo ou com Gandalf para usar esse tipo de feitiço, seria melhor esperar que reforços caíssem do céu para resolver esses Vargs para nós. Levi balançou a cabeça, acabando com as esperanças de Balin. Preparem-se para desmontar e lutar. De qualquer forma, não estamos longe do destino. Podemos forçar a passagem. Assim que estivermos sob as ruínas da torre de vigia, bloquearei a estrada. Eles não conseguirão entrar. Tudo bem. Só vai levar um pouco mais de tempo. Levi desembainhou sua longa espada, olhando fixamente para o exército Varg à frente, pronto para atacar a qualquer momento. Entretanto, quando o poder de fogo das carruagens estava se tornando incapaz de suprimir o ataque dos Vargs e os arietes estavam prestes a colidir com o exército Varg, vários gritos agudos ecoaram do céu. Levi olhou para cima e viu 7 ou 8 grandes águias batendo as asas e mergulhando, suas garras em forma de lâmina cortando uma fileira de Vargs que se aproximavam. Ao mesmo tempo, uma figura alta e forte saltou de uma grande águia, transformando-se em um urso gigante ao pousar. Ela mergulhou no exército, investindo na vanguarda e atravessando a matilha de lobos, abrindo caminho para as carruagens. Era Beorn, o trocador de pele. Na carruagem, Levi olhou para Balin e Balin olhou para Levi. Pela minha barba, Levi, você estava certo. Realmente há reforços vindos do céu. O que é isso, um feitiço de chamar reforços? Até Thorin fez uma piada lá na frente. Eu só estava dizendo. Levi colocou a mão na testa. A chegada dessas grandes águias foi coincidência demais? Ei! Em uma das grandes águias, Radagast, o marrom, acenou com seu cajado, inclinando-se para cumprimentar Levi na carruagem. Trouxe reforços. Não estamos atrasados, estamos? Bem na hora. Levi acenou de volta em resposta. Haha, agora vamos ver quem ousa dizer que não sirvo para nada. Este comentário foi dirigido especificamente a Gandalf. Ao enfrentar Sauron, nem Gandalf nem os membros do Conselho Branco permitiram que o Mago Marrom os acompanhasse. Agora era finalmente a vez dele brilhar. Depois de deixar Levi e os outros na base de Ravenil, as grandes águias gritaram mais algumas vezes e continuaram a mergulhar em direção ao exército orc. Beorn não ficou para trás, atacando violentamente o bando de Vargs. Se eu não consigo lidar com Levi, não consigo lidar com você. Vendo a arrogância do urso, Azog não conseguiu mais tolerá-lo e rapidamente enviou uma pequena equipe para realizar um cerco direcionado. A força do urso gigante era, em última análise, ilimitada. Se ele realmente conseguisse enfrentar um exército inteiro sozinho, a raça dos metamorfos não teria sido massacrada, restando apenas um sobrevivente. Após o ataque feroz inicial, Beorn rapidamente caiu em desvantagem, com sua resistência gradualmente se esgotando. As grandes águias também encontraram um adversário à sua altura. Dos túneis de minhocas, surgiu outro grupo de Trolls. Sua pele dura como pedra raspava as garras afiadas das águias, e suas clavas balançavam continuamente no ar. Não era uma grande ameaça, mas era irritante o suficiente. Acho que devemos recuar temporariamente. Vejo Gandalf na muralha ali. Radagast sugeriu às grandes águias. Logo, as águias, carregando o Mago Marrom e Beorn, o metamorfo, mudaram de direção e voaram em direção à muralha, deixando para trás apenas a formação devastada do exército orc e um grupo de Trolls em fúria impotente. Quando as águias e o urso gigante partiram do céu, os orcs procuraram novamente pelas figuras de Levi e dos anões, mas descobriram que nas ruínas abaixo de Ravenil, uma muralha havia surgido em algum ponto. Uma muralha do mesmo material daquela muralha impenetrável da fortaleza. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo.
Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.